a pessoa que nós convidamos. Eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração por ela, pela família dela. E eu estou realmente emocionado e feliz com a presença dela, pela simplicidade. Bom, eu não vou falar muito. E aí, gostou da ideia? Muito! Estou muito feliz de estar aqui mais uma segunda-feira, às 8 horas da noite, recebendo essa convidada linda, que vocês vão saber quem é. E eu quero dizer para vocês se inscreverem no nosso canal, o Pod é Nosso, compartilhar, ativar o sininho, fazer os comentários, tá bom? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E aí a gente vai hoje mostrar aqui a nossa convidada, né, amor? Patrícia Abravanel. O Pod é Nosso! Tudo bem? Muito obrigado. Patrícia. Não é a praça, é o Pod agora. Tá chique, hein, Carlos Alberto? Patrícia, Renata tá te dando uma renovada. Tá. Né? Em todos os sentidos. Olha só, fazendo podcast tá aqui, ó. Pode é Nada nosso. como uma mulher na vida de um homem, Com né? certeza. E ela é culpada de eu fazer o podcast. Imagino. Ela que teve essa Eu ideia. insisti para ele aceitar o novo, né, Patrícia? Aceitar o novo. E ela no carro está me fazendo uma pergunta. Carlos Alberto, porque eu sou muito disciplinado, eu sou muito... Né? Por que você mudou depois de 35 anos, 34 na época, o encerramento do último programa da praça, dedicando a alguém? Por que você não fez a festa que você faz todos os anos? Porque eu preciso de bater palmas para uma pessoa que eu admiro muito, que era você. Não, foi tão incrível. Então, Sério. porque o que eu estava dizendo para ela, antes da gente fazer o 8, depois eu conto a história do 8. Pelo seguinte, gente, a minha vida é muito parecida com a vida dela. Porque, veja, eu comecei, meu pai era famoso. O pai dela mais ou menos, né? É muito conhecido, mas é famoso. Eu comecei cedo. Ela também começou cedo. Quando eu comecei, ninguém acreditava em mim. Com ela, é filha do Silvio, ela é a dona, por isso que ela está fazendo o programa. De repente, como eu, ela se tornou, como eu falei naquele... Ela é uma estrela. Ela é a Patrícia Abravanel, não é a filha do Silvio Santos. E é como Patrícia Abravanel que eu fiz aquela homenagem e hoje quero conversar, saber tudo de você. Carlos Alberto, obrigada, viu? Eu que estou me sentindo honrada. Eu recebo o teu carinho, assim, eu vejo que é de coração. É de coração. Eu sinto o seu carinho, o seu amor e o seu encorajamento, sabia? Para que eu seja uma apresentadora mesmo, força. que eu vire essa estrela maravilhosa que você está falando aí. Não, porque você é. Não, quando Obrigada. você passa no programa, ele fica assistindo de verdade, do começo ao fim. Que legal. Ele tá lá e Não, o coloca. Vem Pra Cá, ele incentivava super o Vem Pra Cá. Vocês assistiam? Vocês fui lá, nós fomos lá. Eu conheci a Renata pelo Vem Pra Cá, naquele telão. Eu não vi você verdade, pessoalmente, mas mesmo. você participou, você falou de como foi. Você lembra? Pandemia, né? Como a gente Porque tava. você também, igual... Agora eu vou ficar me elogiando. Você tem garra. Deu a Isso é receber. importante, você quer. E não é fácil. Você sabe que Não é quando a fácil. gente tem pais assim muito expressivos, não é assim. É fácil porque as portas já estão abertas, porém existem essas pessoas que falam então a gente tem que meio que ficar surdo um pouco, né? Não escutar nada e seguir aquilo que é nossa convicção. Não é isso? Não, você não é teve fácil, que seguir o seu propósito. Acreditar em você, Acreditar e seguir. Mas eu acho que pro Carlos Alberto você tinha muita comparação com seu pai. Demais. Você tinha, Carlos Em Alberto. todo sentido. Eu era gago por causa disso. Você era gago? Eu era gago. Oi? É Você era verdade, gago? eu era gago, porque desde pequenininho que eu ouvia, meu pai tinha uma cultura muito grande, ele falava francês, inglês, alemão, como nós estamos falando agora, ele tinha uma cultura grande. E eu sempre fui mau aluno, eu sempre fui o burro da escola. Eu repeti 3 anos. Então as pessoas queriam que eu fosse forte, como ele era remador quando era jovem. Queria que eu fosse forte igual a ele, que eu tivesse a inteligência dele, a cultura. E eu sou eu. Eu sempre quis lutar pelo meu nome, Patrícia. Eu tenho orgulho até hoje de dizer que eu sou filho do Manuel de Nóbrega. Mas desde que eu comecei, eu queria ser o Carlos Alberto. E às vezes no circo, quando eu e teu pai
trabalhávamos juntos em circo, não juntos, mas nós éramos rivais, nós éramos concorrentes. Eram concorrentes de circo? Você tinha um e ele tinha outro? Ou era o mesmo circo? Não. Ah, O teu pai tinha a caravana do Peru que fala. sim. Não é? Você sabe por quê? Porque ele parecia um peru, ficava quando vermelho. ele ria, meu pai mexia muito com ele, e ele ficava vermelho. Ah, Então era o peru que fala, que ficava que nem a cara de peru. E ele tinha a equipe dele. E eu tinha a nossa. Era Golias, eu, Roberto Luna, Canarinho e o Matias chamado Tânia Castilho. A gente fazia show em circos. imagina. E o teu pai era nosso concorrente. Só que ele está 100 anos na nossa frente. Para com isso. Não, tá Casares. pelo seguinte. Ah, A gente fazia só chamada pelo rádio. Amanhã, sábado, no circo, teatro, aqueles, não é esses circos maravilhosos, circão mesmo de bairro, né? Show, a Caru que fala, que era o nosso show. E o que teu pai fazia? Ele tinha um Jeep com um Megafone, alto-falante. mas- Ele saía, acabava o programa de rádio, ele ia para o bairro onde ia ter o circo. Atenção, sábado do circo, Antoninho, a caravana do Peru que fala. Ele ficava a semana com toda. aquele vozeirão. Aquele vozeirão. Que é hipnotizante. Aquela voz dele né? é uma coisa que E olha- preenche tudo. E olha o que ele fazia, Patrícia. A gente rachava em 5. Ah, O que dava, a gente dividia por Rachava, 5. é. Quando dava bastante dinheiro, a gente ia jantar fora depois. Porque não era muito. E o teu pai não. Ele montou uma equipe, ele pagava por mês. Era. Se ele está vendo, ele vai rir. Era Macaca Chita, o Beto Simões e seus bonecos, Zilda Rumbeira, Nossa, você lembra de tudo isso? lembro. E tinha um cantor que eu me esqueci. Zé. Ah, meu Deus, me esqueci de um. Então ele pagava, e ele fazia o show que o chamariz era o Silvio. E o nosso, no começo, era o meu pai. Meu pai ia de graça no circo, só para abrir o espetáculo. Olha, estou aqui. E teu pai já era empresário, já nessa época. ele já Visão de conseguia só empresário. pagar. A bilheteria era toda dele. Toda dele. E ele já sabia o custo fixo dele, que era. Não é bobo, não. Você meu tem pai. essa visão que ele tem? Ai, de não empresária? assim. Eu acho que. Não, ainda não, Renata. É? Ainda não. Ainda não? Tô me esforçando ainda para chegar lá. Mas você estudou administração, né? Eu estudei administração e comunicação Unidos. fora do Brasil. E assim, Renata, ainda não consegui ter um negócio meu. Acho que eventualmente pode ser, mas ainda não chegou Você esse ainda não tempo. pensou nesse momento? Não, nesse porque a tempo. gente ainda acompanha as coisas do meu pai. Uhum. Então a gente tem que se envolver, de certa forma, conhecer, saber. Então, assim, não encontrei espaço ainda para ter o meu, entendi. sabe assim, os meus negócios. Mas eu também não sei se vai ter esse tempo. Pode ser que tenha. Pode ser, Pode né? ser, mas Você por é enquanto jovem. eu tô super feliz. Eu Que sou uma bom. mega dona de casa, mãe, realizada, Como é que você é lá na tua esposa. casa? Oi? Como é que você é lá na tua casa? Ai, Carlos Alberto, eu Com amo 3 ser mãe. filhinhos, né? Eu tenho 3 Temos de filhos. 10, não é isso? Olha lá. Aê, olha só, eu tenho 3 filhos, o Pedro que tem 7, a Jane tem 4 e o Senor tem 3. Senor, eu dei o meninos- nome do meu pai, de verdade, pai, o nome do meu pai é Senor Abravanel. E aí meu marido quis dar e acabei dando, nunca imaginei que eu ia ter um filho com esse nome. Mas hoje eu amo, tá? Quanto mais a gente fala, nome mais a gente diferente, acostuma, né? tá bom, gente? Vai. E eu, como eu sou uma mega numa. Eu amo Mãezona. ser mãe. Eu amo, me encontrei tanto sendo mãe. Gostoso. Sabe? Eu curto estar com eles, eu curto ensinar, eu curto brincar. Então, assim, eu me encontrei muito no papel de mãe. Eu falo que eu sou dona de casa, mãe e esposa. O resto são atividades de segundo plano. Mas eu amo me dedicar aos meus filhos, amo ser esposa, sabe, assim, no bom sentido, né? Claro. Claro. Esposa Olha aí, ali do lado. Parceira, de encorajar, de estar do Parceira. lado, sabe? E o Fábio é a de pessoa- querer ver o meu marido voando Bem, mesmo, né? sabe? Se encontrando naquilo que ele sabe fazer bem. Então, assim, eu sou fácil de conviver, tá? Eu não sou tão difícil, não. Eu era muito difícil, jovem. E aí eu fui crescendo e ficando mais fácil, não sei. O que a gente ouve mais falar feliz, mais fácil. que você é que é a mais Então, Espivitada. elétrica, assim, mais... sim, danadinha. Vamos fazer isso aí, né? Mas eu quero brigar. Quem é o bom aí? então, eu fui aquela filha que sempre bateu de frente.
E aí, bater de frente com meu pai tem... só ruim, perde, ruim, né? hein? Aí a maturidade foi me ensinando ruim, que é muito melhor não bater de frente, né? Porque a Eu gente, com sei, jeitinho, a gente vai conseguindo tudo. Mas eu, jovem, eu batia de frente. Então eu era aquela que, sabe, que queria as coisas pela minha força. Hoje eu tenho mais jeito. Acho que a maturidade vai dando isso pra gente, né? Vai, verdade. sabe, até com o marido também, não bate de frente, não. Daqui a pouco eu conquisto. Daqui a pouco eu... Sabe, assim, com jeitinho a gente consegue tudo. É verdade. Você se lembra do sequestro? O que ela fez? Lembro. Foi na época que você Ali morava você no Morumbi, bateu. né? Morava no Morumbi com os Ali meus você bateu pais de frente ainda. mesmo, né? Exatamente. Ali foi... Você botou para quebrar. Ali eu botei pra quebrar? Botou pra quebrar. Qual a visão de vocês em relação ao sequestro? Em relação ao seu sequestro? Eu achei uma loucura, né? Eu achei Cara... que é uma loucura. Você foi muito... Passou uma frieza. A frieza, Assim, um controle. Eu lembro disso. Olha, eu aprendi tanto naquele sequestro. Aquele sequestro, pra mim, foi assim, a Patrícia antes e depois do sequestro, né? Eu tinha 20 e poucos anos, não sei, agora eu não fazia... Isso não vai 20, contar. 21, 22, sei Você lá, era bem 21 novinha. anos, E na época eu fazia faculdade aqui no Brasil. Tanto que foi depois disso que eu fui morar fora, fazer faculdade fora. E aquele sequestro, para mim, foi assim um marco, um divisor de águas mesmo. Porque era um começo engraçado, né? Quando a gente... Foi um encontro que eu tive com Deus. Olha. Sabe? Assim, com uma fé, com um relacionamento com Deus que eu não sabia que existia, que eu ouvia falar. Mas no sequestro eu experimentei esse cuidado de Deus, sabe? Com a gente. Cuidado mesmo, eu senti que Deus estava comigo todo o tempo e que Ele estava falando, calma, que vai dar, sabe assim, vai tudo certo, vai dar tudo certo. E por que isso? Teve um dia, muitos meses atrás, que eu acordei e eu tive um sonho e que eu estava com uma funcionária em casa. E aí essa funcionária, eu estava com ela ali e aí, de repente, ela tinha tipo, um mar aqui na frente e uma gaiola. Sabe com aquelas gaiolas que tem tubarão, mas os tubarões ficavam fora da gaiola? Não, no sonho, eu entrava na gaiola e os tubarões estavam dentro da gaiola. Deus. E aí, então, a funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, eu deixava ela e eu mesmo entrava na gaiola e eu nadava com os tubarões. E eu não sou uma pessoa que fica contando o sonho, mas acho que eu acordei, cruzei com ela, falei, nossa, eu ia com você hoje. E aí eu contei pra ela o sonho, compartilhei esse sonho. Muitos meses depois, o sequestrador entrou na minha casa, ele pegou uma funcionária de casa, ele estava com a arma, quando eu cruzei com ele dentro de casa, ele estava com a funcionária. E aí ele perguntava assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou a Patrícia. Aí a funcionária, ela é filha. E aí ele, você vai comigo, vai comigo. Aí ele deixou ela, me pegou. E aí a gente foi até a garagem, eu entrei no carro. E aí naquele momento ele colocou um capuz em mim. Eu entrei no carro e ele falou assim, olha Patrícia, isso aqui é o sequestro. Eu sou o Tubarão 1, ele é o Tubarão 2. Que isso? Tô arrepiada. Nessa hora, eu lembrei do sonho. E aí eu só vi assim, Deus tá comigo. Tipo assim, Deus já tinha meio que... E no sonho, eu nadava no meio dos tubarões e nada acontecia comigo. Então me veio aquela que forte. Certeza que nada ia acontecer. E ali foi uma experiência que eu falei, gente, Deus é presente, né? Deus está comigo, Deus está aqui. Deus, ele me deu um autocontrole, uma segurança, como você mesmo disse. Sabe assim, eu fiquei todos os dias assim... Sabe, convicta que nada ia acontecer? Que nada ia me... Ele foi para pegar você foi a primeira que ele viu? Eu acredito, assim, a história diz, né, como eles falam, que eles iam pegar a mais nova, que era a Renata. Só que elas já tinham saído para a escola. E aí eu era aquela filha meio... Na escola não era muito boa, não. Você estudou no Objetivo? Não estudei. Não. Eu estava na faculdade, na FAP, na época, e eu estava atrasada. Então, na hora que elas já tinham saído, a Renata para a escola, a Daniela, não lembro, a Rebeca, e eu tava atrasada, indo pegar roupa no quarto, pegando roupa da irmã, né? Lá, normal. No quarto da minha irmã. E aí, nessas, eu cruzei com ele. E aí foi isso. Quando eu voltei do sequestro, eu voltei
certa mesmo que Deus é Deus, gente, nas nossas vidas. Se a gente se abre para abrir e conversar com Ele fala com a gente, Ele cuida. Foi uma experiência minha com Deus, com a minha fé. Eu acho que antes disso eu não tinha fé. Eu vivia sem esperança, sem saber. Mas você conhecia Deus? Eu conhecia como judia, fiz bar mitzvah. A minha mãe já tinha tido esse... Porque é uma conversão, né? Parece que assim, Deus vai lá e toca, assim, né? Assim, minha mãe já tinha já tinha tido essa certeza dentro dela, e ela ficava falando, achava ela uma chata. Falava, ai, minha mãe lá vem... Sabe crente chato? Porque às vezes crente é muito grande. chato. Crente que fica querendo converter todo mundo, eu acho um saco, tá? Ai, caramba, minha mãe que pentelha, já vem com esse papo de crente pra cima de mim. E aí, ela foi a primeira? Ela foi a primeira. E aí ela queria. Tudo, o que ele falava? Não, meu pai ele achava... Não, ele no começo ele ficou só observando, e aí depois ele teve uma época que ele ficou bem assim... Bem, não contra, mas bem assim, observando, não tão entusiasmado. Mas aí, conforme ele foi vendo o nosso amadurecimento, porque tem algo que acontece no nosso coração, quando a gente tem fé, né? Quando a gente se relaciona com esse amor, conhece esse amor de Deus por nós, que é tão individual, Deus tão grande, tão preocupado com tanta coisa, como que ele vai se preocupar comigo, né? Oi? Mas quando de repente a gente conhece um Deus que se preocupa com a gente. É uma coisa muito maluca que acontece, mas acontece, tá, Carlos Alberto? Sou louca não, tá, gente? Mas acontece. E comigo aconteceu. E eu não quero ser essa crente chata, não quero fazer ninguém crente, tá? Não preciso acreditar no que eu acredito. Não, mas falar de Deus eu gostei. Mas pra mim foi uma experiência tão assim... Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar. E depois do sequestro, eu senti Ele comigo. Eu conheci Ele falando comigo. Então, assim, foi uma experiência minha com Deus. Ninguém tira isso de mim hoje. Entendeu? Então, minha mãe, ela trazia, eu achava um saco, mas eu acho que até as orações da minha mãe, um dia, eu entendi esse amor. Eu entendi, como se eu tivesse, sabe, receber vida, assim, um sopro de vida que enche, que preenche, né? Que abre os olhos, que vê que a gente tem, sei lá, um futuro, que tem coisas boas que vão acontecer. Foi isso que aconteceu comigo no sequestro. Então, eu saí de lá muito cheio dessa esperança, com essa esperança muito viva dentro de mim. Eu queria anunciar para o mundo, né? Tanto que eu saí naquela varanda, eu parecia que estava falando com colegas, quando você não tinha noção, né? Mas foi uma experiência muito única. E lá, eu nunca tinha pensado em questão de perdão, né? As coisas que uma adolescente, 21 anos, nem pensava nessas coisas. Mas lá, parece que teve uma hora que eu olhei assim para os sequestradores, né? E eu perdoei, meio que eu entendi. Eu falei assim, gente, eu tenho tudo e o cara não tem nada. Não que eu tenha justificado eles, não justifico. O sequestro é um sequestro, mas é como se eu tivesse entendido a questão, sabe, social, diferença social. Me abriu um olhar, assim, para as questões sociais do país. Sabe, eles eram jovens também, né? E aí... Sabe quando você vê o que passa, sofredor. Vê a vida? Eu falei assim, gente, esses caras não sabem o que estão fazendo. Não é sofredor, né? Mas não sabem, estão acabando com a vida deles com 20 e poucos anos de idade. E, de fato, acabaram com a vida deles, né? Acabaram, então, aquilo me deu uma... Gente, eles não sabem o que... Então, eu não fiquei em nenhum momento ressentida. Não fiquei apaixonada, até porque a mídia falou que eu fiquei com síndrome de soco. Não, eu consegui, no meu coração, perdoar, soltar eles. E não ficar com... Soltar. Eu não fiquei ressentida, eu não fiquei traumatizada, eu não fiquei com sequelas do sequestro. Não, pelo contrário. Eu falei, eu não quero ter medo e eu vou continuar saindo na rua. Eu não andava com segurança, continuei não andando. Não te deu aquele pânico depois, pós-traumático? Eu sou boa de cabeça, tá? Porque eu falei, eu não quero, então eu vou vencer, eu não vou me prender, eu não vou me colocar dentro de uma, sabe? Bolha. Não, eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes, sem lutar contra o medo, né? Acho que até o medo às vezes vinha, mas eu fiquei também muito mais esperta, né? Acho que coisas que eu já... Agora fico toda ligada. Até hoje eu sou assim. Tô mais ligada. E coisas que... Então, assim, foi uma experiência de uma
parece que eu não tinha vida, eu passei a viver de verdade, sabe? Passei a enxergar o mundo, as oportunidades com outros olhos, as situações, as pessoas com outros olhos. Então, assim, você está com o olhar, está brilhando. Exatamente. Teus olhos estão brilhando. Eu estou olhando aqui caladinho, te vendo falar. É muito E por que bom. que você não passa isso para as outras pessoas? olha, Numa palestra, tem tanta gente precisando. sabe por quê, o Carlos Alberto? Eu acho que assim, quando a gente. Eu não gosto. Vamos supor, eu casei com o Fábio. Eu não queria que ele compartilhasse da mesma fé. Eu não precisava. Falei, isso é uma coisa muito minha, me faz muito bem. Sabe assim? Então eu falava pro Fábio, porque geralmente o cristão, ele quer que todo mundo compartilhe. Vire cristão. E eu não ficava falando pro Fábio nada, mas ele vê a minha fé, o meu relacionamento, a forma que eu enxergo, a minha alegria de viver, sabe assim? E aos poucos ele mesmo foi ficando curioso, né? Ele foi querendo ir pra igreja. Você despertou, né, nele. Sem fazer nada. Então, assim, porque eu ainda falava assim, amor, seguinte, isso que eu tenho faz bem pra mim. Entendeu? Se você quiser, bom pra você. Se você não quiser, você consegue viver assim, bom pra você também. E isso foi algo nele, começou a despertar nele, tanto que ele também começou ficou curioso. E hoje o Fábio compartilha da mesma esperança que eu. Ele é um cara que aprendeu a ter essa coragem, essa determinação, eu vou olhar para aquilo que Deus tem para mim, não pelo que estão falando, sabe assim, nem pelo, às vezes nossa própria mente sabota a gente. É verdade. Né? É. Então não, quando a gente confia em Deus, a gente esquece a nossa mente, a gente esquece o que os outros estão falando, a gente segue o nosso caminho, porque a gente sabe que Deus está com a gente. Sabe, assim, é uma coisa muito louca. Por que eu não faço palestra? Porque eu quero assim... Porque eu não quero. Se as pessoas quiserem ter Deus, que bom. Se elas não quiserem, que bom também. Mas, antes a minha forma de compartilhar, que eu acho tudo que é bom, a gente compartilha. Quando eu, assim, fiz o Topa ou Não Topa, quando eu tive já a oportunidade de ter programas de auditório, inclusive agora que eu fiz o programa do meu pai, eu descobri que tem um pastor lá no SBT, né? Ah, tem, Tem o Heron. Sabe o Heron? Cenógrafo? Cenógrafo. Ah, mentira! Trabalha no SBT há Não me 25 diga. anos. E aí, eu fazendo o Vem Pra Cá, a gente começou... Ele falou que ele era pastor. Eu falei assim, nós vamos fazer uma oração aqui. A gente começou a fazer tipo um grupo de oração lá no SBT, ele trazia a palavra, a gente orava. E aí depois, quando eu fiz o programa Silvio Santos, a gente compartilhava 5 minutos, ele falava a palavra, às vezes eu orava, com o auditório do meu pai. A gente via coisas muito bonitas, sabe? Ficava um ambiente, uma atmosfera muito gostosa. E eu falava assim, olha, é o seguinte, e eu quero até falar pro pessoal que tá ouvindo, o SBT não tem religião. Lá você pode ser o que você quiser. A gente não tem essas coisas de... Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que importa é o caráter da pessoa, né? E eu acho que tanto religião quanto qualquer outra coisa não determina caráter, né? Não determina quem a pessoa é. Então no SBT você pode ser o que você quiser. Então eu falava assim. Mas a gente fazia uma oração antes, que faz muito bem pra gente. A gente fazia lá nos bastidores. E eu quero trazer aqui, né, pro auditório. Então, quem quiser participar, participa. Ah, bacana. E claro, todo mundo participava, Não sabia disso, orava. Super legal. O Heron, amor, é uma pessoa super muito- simpática, educadíssimo. Ele é Não, cenógrafo? querido. Cenógrafo. Diretor de cenografia há Diretor, 25 anos. Ele que faz a praça que E desenha. pastor. E pastor, e eu não sabia que ele era pastor. Fiquei sabendo, indo todo dia pro SBT, que eu fiquei sabendo de várias... Foi uma experiência muito boa, Vem Pra Cá. Patrícia, Pra isso você também. passa, assim, uma educação, uma coisa que vem de berço, né? Que vem da família. Os pais. Dos pais. A sua mãe, né? A gente fala muito do Silvio Santos e tudo mais. A sua mãe, ela se mostra pouco, né? Ela também tem essa coisa de querer ser dona de casa, cuidar das filhas, agora curtir os netos. Como é que é a sua mãe, assim? Eu tenho Olha, curiosidade de saber. É engraçado que a minha mãe, ela é uma força. É mesmo? Ela é uma mulher de uma força, de uma personalidade, de uma capacidade, de uma inteligência. Sabe assim? Sabedoria. Que é uma sabedoria. Minha mãe me impressiona. E ela é de uma fé maravilhosa. É sério, minha mãe é o motor, a gente fala que ela é o motor da família. Então, como que é a minha mãe? A minha mãe, ela é... A gente crescendo,
ela era dona de casa, assim, ela cuidava, ela se dedicava muito mais a nós filhas e a casa. Meu pai também demanda muito, né? Meu pai é aquele marido que tem maridos e maridos, tem maridos que demandam mais, que a esposa sempre perto, sabe? Não, né, amor? Eu imagino que ele seja. E a minha mãe, ela sempre entendeu isso do meu pai e respeitou, respeitou não, e soube com muita sabedoria. Ela sabe a força que tem, né? Entendeu? Levar a família, assim, de uma forma muito incrível. E depois, quando ela estava com 60 e poucos anos, ela começou a escrever novelas. Ela já tinha uma coluna, ela sempre escreveu muito bem, ela já tinha uma coluna em algumas revistas, essas tipo uma Contigo, revistas desse tipo que ela fazia uma coluna. E aí, quando a gente saiu de casa, casou, estava na universidade, todo mundo estudou fora em casa. Aí ela ficou com aquele ninho vazio e foi aí que ela começou, ela reergueu a dramaturgia. Como que é? Teledramaturgia. Teledramaturgia. É uma palavra chata, né? Teledramaturgia. Acertei, dramaturgia. Né? É, dramaturgia. É difícil falar, é um trabalho. E aí ela começou a escrever novelas e hoje, tipo, as maiores audiências do SBT são as novelas. A maior, né, João? É, novela, então, Carlos Alberto e Silvio Santos, tá, gente? Ratinho também. É que Ratinho tá numa fase... Ratinho me ajuda muito, ele me entrega bem. Ele é muito... Porque, são as maiores sabe, audiências gente, do SBT. Eu já trabalhei no eixo Rio-São Paulo praticamente em todas as televisões. Eu já trabalhei quando começou a Globo, que era a TV Paulista, trabalhei na Tupi, quando estava acabando a Tupi, TV Rio, TV Excelsior, TV Globo. Nunca vi, em 68 anos de carreira, uma televisão tão amiga, tão família. Eu nunca vi, gente, eu não estou mentindo, nunca vi algum ato assim feio, um tipo de assédio, um tipo de brincadeira. Porque existe uma coisa que é o exemplo. E o teu pai é um exemplo. Que teu pai, queira ou não queira, é a pessoa mais importante, mais famosa. Não apareceu outro igual a ele e não vai aparecer outro. E ele é de uma simplicidade. Gente, a gente tem tanta assim, confiança no Silvio, que eu, por exemplo, quando eu chego, o meu carro fica ao lado do carro dele. Quando eu vejo que o carro dele está lá, eu digo, graças a Deus, ele veio trabalhar, ele está aí. Fala isso, gente, posso falar? É que eu assisti o Troféu Imprensa, eu assisti de casa, todinho, né? Foi ali que eu tive a primeira sensação, assim, não sei se para vocês, tipo, aquela voz, o Troféu Imprensa, parece que está tudo no lugar. Sabe assim, quando parece que está tudo de novo no lugarzinho. Tava faltando. Tava faltando. Que alívio. Bom que ele voltou. Foi aí. Eu sei que eu assisti de casa e falei assim, gente, que delícia, sabe? Ver ele, ver a alegria dos jornalistas, ver o Carlos Alberto, a Eliana, o Danilo se emocionou. Foi muito especial, assim. Porque lá é muito gostoso a gente trabalhar, né? É um ambiente muito bom, né? Nossa Senhora. Não tem aquela coisa de... É um ambiente muito bom mesmo. Porque nós somos muito unidos, né? Acho que são poucos. Nós nunca dizemos não para um para o outro. Nunca vi. É verdade mesmo. É uma coisa... Um incentiva, encoraja o outro. Não há disputa entre nós, né? É mesmo. Bom, eu sou privilegiado. Eu sou um privilegiado lá. Porque, inclusive, eu fui diretor durante 14 anos. E quando eu pedi para parar... Antes de sentar no banco da praça? Durante. Ah, tá. Você era o apresentador e o diretor? Diretor da emissora, diretor artístico. Sério? Era. Eu não sabia. Durante 14 anos só. Não acredito. Quando foi isso? Foi quando eu fui para lá. Mas aí quando você estava fora do país. 1980 e 90? 1987. 86 eu tinha 10, 9, 10 anos. Sério? Gente, você foi diretor artístico do SBT. Fui durante 14 anos. Quem levou o Jô Soares fui eu. Eu que levei o Jô para o SBT. Não acredito. E tempos de glória no SBT foram os anos... Então aquilo lá para mim é minha casa. Eu tenho um ciúme. Eu vi a Anhanguera começar. Eu ia com o Guilherme. O Guilherme era... Diretor. Era presidente. Não, ele era superintendente. Ele era tipo o Maciel de hoje. Exatamente. Então eu era menina nessa época. Exatamente.
E eu ia com ele na hora do Olha. almoço, a gente saía da Vila Guilherme para ver a construção. Então eu vi, olha, esse tijolo aqui custou $1. Aqueles tijolos que tem especial. Então eu vi aquilo crescer. Então o SBT para mim é minha casa, sabe? Ninguém lá diz não para mim. É impressionante, não é? Mas eu sinto saudade do teu pai. Meu pai é... Porque uma coisa que eu aprendi com o meu, a função do amigo, uma das funções, é não levar problema para um amigo. Então, eu tenho um acerto com o Silvio, de eu ter liberdade no programa. Nem ele, nem ninguém, nunca ninguém se meteu no meu programa, porque eles confiam em mim. Sim. Então, o que eu penso? Eu sei que ele é meu amigo, ponto final. Ponto final. O que ele fez pelo meu pai, o que ele fez pela minha família, é inexplicável. Para que eu vou levar problema para o Silvio se eu posso resolver com o Leon, com o Pelégio, com o Maciel? Então eu não preciso falar com o Silvio. Porque eu sei que ele chega lá, imagine se comandar um programa. Entendeu? Para que eu vou? Mas eu sinto saudade dele, Mas de falar. que meu pai, é engraçado, eu tenho certeza que ele te tem como um amigo. Entendeu? Ele tem esse jeitão dele, que parece, né? Que tá lá, vai trabalhar, mas ele tá ligado em tudo, sabe? É isso que eu ia perguntar. Tá E ligado eu tenho em tudo? certeza que ele te tem, eu tenho certeza Não, tem a menor absoluta dúvida. que ele te tem como um amigo. Sabe assim, uma pessoa que ele pode contar, que ele confia, que ele... Sabe assim, ele tem essas... Assim como ele tem o Ratinho, assim como a Hebe, eu lembro que ele ficou muito assim quando a Hebe... Ele é desse jeitão durão. Quando a Hebe faleceu, aí ele nunca tinha dado, assim, pelo menos fazia muito tempo que ele não dava, um selinho na Hebe. Aí eu lembro que ele foi lá, ele sentiu muito, ele deu um selinho nela, vocês lembram disso? Eu também vi pelas redes. Você vê, Entendeu? eu tenho... Porque eu acho que, assim, alguns anos antes, ela tinha pedido, e ele falou, não, eu não vou dar não, eu não quero dar selinho em você, não sei o quê, papapá. Então, assim, eu sei que ele tem um carinho por cada apresentador que está ali há anos, Eu tenho que é certeza diferente, disso, sabe? Assim, é uma relação de... Claro, ele é o dono, né? Mas é de amizade. Você pode ver que ele não mexe com os apresentadores dele. coisa, Entendeu? Com o né? pessoal que está na casa. Ele Eu tem entendo tanto ele. Eu imagino que o Carlos Alberto ainda mais, são muito mais anos de Nós temos uma vivência. história é quase de vida. família, é A quase primeira primo. viagem que ele fez Sério? internacional foi comigo. Nós Imagina. fomos para a Argentina, eu e ele. Eu tinha 20 anos, ele tinha 26. Imagina isso. Fizemos, passamos uma semana comprando muamba. Gente. Eu ia me casar e era chique naquela época você comprar as coisas em Buenos Aires. E eu peguei um dinheiro, falei, Silvio, eu vou para Buenos Aires comprar o meu choval. Eu vou com você. Foi assim, negócio de 2 dias. Chegamos lá, ele não tinha reservado hotel nem eu, que nós éramos 2 garotos. E não tinha lugar para a gente. Ficamos no hotel que não tinha banheiro no quarto. O banheiro era no corredor. Era um hostel. Não tem uma coisa assim? Frio Um hostel? desgraçado, e a gente procurando hotel. Aí ele... não sei se ele vai se lembrar disso. Tinha um amigo nosso, um locutor, não me lembro o nome dele, que queria um sobretudo. Possível trazer um... De presente. Aí você falou, Carlos, e eu fui sem roupa, eu só fui com a roupa do corpo, porque eu ia comprar tudo lá. 20 Carlos, anos, né? Não fazia nada. ninguém não é? aqui conhece a gente. Vamos comprar o sobretudo do fulano e você dobra. Ele, cara, bem mais alto que eu tinha, eu compro do teu pai. Você vira assim a manga, assim para dentro. Sobretudo batia aqui. Por quê? Eu fiquei uma semana sem sentir frio e ele ganhou dinheiro vendendo o sobretudo. E eu não comprei nada, porque ele falou, para que você vai comprar as coisas aqui? Vamos comprar muamba para a gente vender lá no circo pro pessoal, que é uma esquina que tinha Olha a circo. cabeça, né? De negócio. E eu ganhei umas 4 vezes mais o dinheiro que eu levei. Gente, você levou, comprou muamba, vendeu no circo. Exatamente. Então ele tinha uma visão, tem até hoje uma visão. Engraçado, Gente, eu me né? assustei. Quando eu cheguei lá, eu estava conversando com a Rebeca ali atrás, e eu fiquei impressionado que ele estava
há 3 horas em pé falando. É impressionante. Muito. Pois é, Patrícia, de onde que vem essa Não energia? sei. É uma coisa assim, eu falo que ele vai viver, tipo, Não. 120 Mas assim, Ele é um anos. ET, não é possível. Você também é um desses. Ele é um ET. Fale não, Carlos Alberto. Porque eu acho que vocês vão viver, gente. É uma coisa. Vocês Mas a vão viver rotina muito. do seu pai é uma rotina assim de exercícios, de cuidados Ai, pessoais, assim, de. Ele se cuidava mais. Vou falar que ele não tem É? se cuidado assim muito, não. Agora tá menos. Ah, ele tem fase. Se ele tá gordinho, aí ele se cuida. Mas Tá. ele come muito doce. Come. Muito doce. Aí ele faz esteira. Hoje, tipo, ele parou um tempo. Aí ele voltou a fazer esteira recentemente. Dá faz muito curiosidade, né, de saber, porque ele tem uma idade e tá assim, né? Não, ele é tem uma impressionante. energia. Eu fiquei tal, impressionado. Então, É uma coisa impressionante. Não, impressionante. É A dele, primeira né? pessoa, amor, que falou desse tipo do Silvio foi o Carlos Imperial, que foi uma pessoa muito famosa. Ele que fez a praça, a mesma praça, essa música é dele. Sim. Ele era compositor. E ele foi ao programa do Silvio, isso há 1000 anos atrás, que não tinha ar-condicionado lá na Vila Vila Guilherme. Guilherme. Não tinha. Ele falou, Carlinhos, aquele cara ficou 5 horas, ele não transpira. Isso, é. Ele não transpira. Estava todo mundo suado, cansado, ele inteiro. É incrível, né? Isso eu acho que ele passou. Você tem muito dele. você tem muito Não, dele. mas o negócio de suar, acho que é uma coisa fisiológica. Não, É, é dessa. fisiológico. É fisiológica. Acho que nasce assim, Carlos Alberto. Não é uma coisa dele. Nasceu. Não, mas a energia sua parece com o do seu pai, né? Ai, Você que tá bom. Você tem sempre uma com aquela energia muito energia. Muito forte, obrigada, Rê. Mas é verdade. Se eu tivesse um pouquinho dele, assim, já estaria Já ótimo. tá ótimo, né? Mas ele tá, assim, muito bem, muito feliz. Uma fase, assim... Tá, Tanto que ele tá- passa isso. ele tá assim, no programa, a gente consegue perceber, quem conhece ele, tá? Tem uma hora que ele fica um pouco querendo que acabe, impaciente. Né? Quem tá aqui? É. Mas só quem conhece. Porque quem não conhece, acha que ele tá... Quem conhece, tipo eu, já falo assim, não vou abrir a boca aqui. Bom, você era a válvula Eu dele, já né? sei que ferrou se eu abrir a boca aqui hoje. Porque ele tá fazendo o programa, então ele começa com um pique e ele quer fazer o programa inteiro, com 91 anos. Sem parar. O programa inteiro dele tem 4 horas, gente. Muita coisa. E aí ele faz, ele coloca na cabeça que vai fazer. A última quinta-feira ele colocou na cabeça que ia fazer e fez o programa inteiro. Assim, A gente ele assistiu, né? Domingo agora. É. A gente assistiu. foi assim, foi o de agora, não lembro. Mas eu sei que quando ele põe na cabeça, porque não é o ideal, né, Rê? Você que é médica, você sabe claro que não, né? que não é hidratação, né? Tem que parar um pouquinho, se alimentar de alguma forma. Não é? Né? Não dá. Ele usa meia elástica? nada. Rê, não faz Patrícia, eu nada. não acredito. Não vai nem geriatra direito. Não vai mesmo. Ela entregando o Silvio Santos. Não Meu vai, é uma Deus, coisa é a assim. genética dele É também, uma né? genética. É Muito uma bom. força de... Eu posso falar, mas eu admiro muito. Porque eu sei que, assim, quando eu vejo ele saindo do carro ereto, sabe aquela coisa forte? Não, é assim? impressionante. Eu fico tão, assim... Orgulhosa, né? Sabe, assim, tipo, que legal. Uma vontade de viver, de fazer, de continuar produzindo, sabe? Ele sabe que o pessoal sente falta dele. E Qual aí... das filhas é mais parecida com ele, de vocês? eu acho que cada um tem umas coisas. A gente pode até falar. Umas pegaram umas coisas boas, outras coisas ruins. Mas tem. É uma mistura. É uma mistura. Eu tenho algumas coisas. Eu acho que a minha personalidade, assim, é mais a minha mãe. Sabe, assim, mais de sua ser. mãe. Meu pai, a personalidade, eu me acho mais parecida com a minha mãe. Cadê minha mãe? Aí não tá. Não, é só as Aí a Renata, assim, ela tem umas durezas. Porque meu pai também é muito firmão. Seu Então, eu acho pai que cada. Porque eu não acho minha personalidade. Eu sou mais leve. Eu sou mais leve que meu pai. Meu pai é mais Entendi. durão. Exigente. Não sei, é mais tipo. Mais. Eu sou mais. Mais minha Maleável. mãe. Entendi. Então eu acho. Mas esse equilíbrio é que é bom. É, Aí ele ser assim. é verdade. Por isso Meu que pai, ele Ela eu, quer eu falo que aturar ali. muita coisa que meu pai vive hoje, até em relação a famílias, porque meu pai acho que é mais essa cabeça, sabe assim? De businessman, de homem de negócios, e a minha mãe trouxe essa coisa para a sensibilidade, sabe? Da família, do curtir as pequenas coisas, de contemplar uma paisagem, de curtir o pôr do sol, sabe assim? Por isso que deu certo, né? E aí acho que deu esse de curtir a família, de curtir os netos. Às vezes meu pai, né,
olha, só de olhar o neto, olha, fica aqui, só de olhar já é gostoso. E meu pai aprende isso com ela. Ele vê que é verdade, que às vezes você só... Ele mudou muito assim, em relação aos netos, né? Ele dá muito. Tá curtindo, né? Acho que Tá a gente mais velho muito, também, de com avô. menos obrigações. Acho que quando ele teve a primeira leva de netos, né? Das minhas irmãs mais velhas, o SBT tava ali, Tava ativo, acontecendo, né? Tipo, o SBT tem 40 anos, não é isso? 40. Os netos têm 30 e poucos anos. Então, quando na primeira leva de netos, ele tava ainda focado nos negócios. Hoje não, as coisas já andam mais... Né? Já são mais administradas sem a presença dele. Sempre, claro que a presença dele tá lá. Sim, ele continua tá em mandando, cada mas parede. ele não precisa estar ali como... Então ele consegue curtir outras coisas. Eu acho que minha mãe traz muito isso pra ele, sabe? Olha que legal. E aí ele começa, fala com ela, não é assim, fala ali. Então ela vai trazendo esse lado mais amolecendo, assim, sabe? O coração, ensinando ele a curtir outras coisas. Porque meu pai é muito... Eu acho que a tua geração é assim, né? Você é mais novo, mas vocês são muito focados no trabalho. Não aprenderam a ter outros prazeres. Exatamente. E eu acho um problema, tá, mesmo, Carlos Alberto? É verdade. Eu acho um problema. Ela me cobra muito eu cobro isso. muito ele por causa disso. Ele é muito assim. Ele trata muito bem a praça. Eu falo pra ele assim: amor, se você soubesse lidar com todas as outras partes da vida como você faz na praça, você não teria problemas. Porque ele se doa demais na praça. E o resto da vida dele, não digo que é bagunçada, não. Mas é assim, sabe? Tem sempre uma coisinha ou outra. Com menos dedicação, diremos. Com menos dedicação. Eu nunca deixei de fazer um programa em 35 Imagina. anos. Nunca. Então, mas eu acho que quando para mim tem sido uma lição, porque eu acho que a gente vai envelhecendo e a gente tem que começar a cultivar e a curtir ou ter outros Mas prazeres. é que a gente é feliz verdade. assim. Eu sei, mas é porque vocês não aprenderam a ter felicidade em outras coisas, Carlos Alberto. É isso que eu vejo. Ele tá aprendendo. O ano passado, tanto que o ano passado eu achava que meu pai, ele não ia voltar. Porque ele tava curtindo, mas é porque ele tava curtindo outras coisas. E eu falei assim, nossa, ele foi visitar, foi em aniversário nunca tinha ido no aniversário do neto. Foi até a casa da minha irmã, para ir no aniversário do meu sobrinho. Sabe assim, fez coisas que ele nunca fazia antes. Ele se abriu para ter outros prazeres. Então a gente achava que ele nem falava do programa dele, nem falava do Silvio Santos. A gente trata como duas pessoas mesmo, assim, né? Não falava como o Silvio Santos. E o Silvio Santos é mais... Eu vejo lá, ele é mais duro. Acho que acho que pro meu pai ter essa... Ele tem que pôr uma coisa na cabeça. Sabe quando você tem que fazer alguma coisa, você não pode pensar em uma disciplina e você não pode... Disciplina. Entendeu? Você não pode amolecer aqui, que senão você... Sabe assim? Então acho que na hora que ele tá ali tendo que ter aquela rotina, ele tá mais aberto, tá mais... Aí depois, quando ele voltou, eu sinto ele conseguindo conciliar melhor, sabe? Outros prazeres com a televisão, com o trabalho, se abrindo mais para isso. Mas eu acho que é muito importante a gente aprender a envelhecer. Mas ele sério, foi um fênix, né? Porque quando veio a pandemia, nós acima de 80 anos eu fiquei apavorado. Vocês ficaram com medo? A gente não ia visitar. Imagine, ele já estava estava com alguns outros problemas de saúde, a gente sabia. Eu disse, meu Deus do céu, ele foi para Orlando, eu falei, deixa ele ir lá. Porque a gente quer o Silvio vivo, a gente quer o Silvio lá, a presença dele. A gente também. Se ele não vai, deixa o carro dele lá para a gente achar que ele está lá. Mas E ele voltou, eu falei, não. É mentira que esse homem está assim. Impressionante. E ele se renova. Ontem no programa que vocês estavam fazendo, lá com o Danilo, ele não parava de falar. Tava uma metralhadora. Ele está a 1000 por hora. Muito legal. Eu acho que você está atrapalhando e ele queria estar dos dois lados. Ele queria ser você e ele. Imagina, quando eu vou lá, eu falo que eu vou ler as fichas. Mas ele não deixa, que ele puxa. Eu falo, eu vou lá, eu leio a ficha. Eu nem ouso, porque ele que é. Na praça eu sou assim. E eu falo assim pra ele, falo assim, pai, o pessoal quer ver Silvio Santos, mesmo que seja mal-humorado. Impaciente, mas quer ver. Sabe assim? Eu acho que
Silvio Santos a gente quer ver ele. Eu não sei, é uma coisa, é um relacionamento. Parece que ele é meio que pai de todo mundo, é o tio, é o amigo, é o colega. Ele faz muito parte da história do Brasil, né? Faz, Não é? nossa, Acho que ele faz tem muito... a cara do Brasil, né? Imagina, eu chego em lugares, as mulheres me olham e só de pensar nele, começam a chorar. É amor. Acontece com você também? Oh. É amor. Ah, nossa, Ou você esses acha que eu não dias- chorei no dia que eu vi o carro dele lá pela primeira vez? Foi Mas só- o Deu Carlos um Alberto, nó na Patrícia, garganta. ele também tem isso com os fãs. Eu imagino. Os fãs veem ele na rua, né, amor? É. Choram. Gente É. de todas as idades. Quantos anos você tá na TV? 68 anos. Na TV? É. Na TV? Televisão. Né? Oi? 68. Mas como na Praça Como Nossa? Não. Como, peraí, A praça eu só fiz quando meu pai eu lembro. morreu. Mas não, foi tipo... Foi no SBT a praça, a primeira vez. Não, a praça começou na TV. Não, a minha? sua praça. Não, só no SBT. E você tava na televisão já antes? Antes Tava, disso? nossa senhora. Eu É já tinha mesmo? sido. Eu comecei em 54. Olha isso, Carlos 1954, como redator de humor. Depois veio a televisão em 55, ano seguinte. O Vitor Costa, que era o dono da Rádio Nacional, hoje é o Rádio Globo, e nós começamos a fazer televisão. Aí eu muito atrevido, eu queria escrever e dirigir. Olha. E tinha outro garoto também trabalhando comigo, chamado Walter Avancini, Eu lembro que esse foi um dos nome. maiores diretores, trabalhou com a gente lá. Ah, sim. Foi um dos maiores diretores, foi premiado internacionalmente. Olha E aconteceu uma coisa interessante. A gente, naquela época, os programas eram mandados pelos patrocinadores. Eles tomavam conta da gente. Tem que fazer isso, isso, isso. E nós começamos a fazer um programa chamado Zilomag Show. Era um show. Zilomag? Zilomag, era o nome de um rádio. Aham. Zilomar. E tinha uma agência de publicidade. E um dia eles nos chamaram. Eu fui com o Paulo de Gramont, que era diretor da televisão. E nós fomos até a agência de publicidade. E eu, o Avancini e o Walter, o Paulo de Gramont. E o dono lá da agência, olha, vocês são muito jovens ainda, você tem que ter gente de mais cabeça, papatã, tantantã. E aquele apresentador, ele está sempre rindo, que coisa, sei o quê. Vocês têm que deixar gente mais veteranos no programa. Nós fomos embora e falando com meu pai, disse, ó, pai, isso assim, faz uma coisa. Tira o teu nome, tira do Walter Avancini e bota o meu. Redação, direção, manual de nome. Um mês depois, 2 meses depois, os caras nos chamaram. Está vendo? Precisava de uma coisa assim mais. E a pessoa que ria era o Silvio Santos. É mesmo? É. A Pergunta pessoa pro que teu pai. ria no... Porque ele era muito alegre, ele queria uma pessoa mais... O cara não sabe nada de televisão, né? Um imbecil, Ele não coitado. gostou. A pessoa que ria no que vocês entregaram era o Silvio Santos. Era, E eles não gostaram. não. Só que teu Sabe- pai tinha o quê? 27 anos, 28 anos, mas já era, pelo Já amor de tinha Deus. esse vozeirão. Não, já era. É. Era de rádio, estava começando, né? Mas a gente tem muitas surpresas, Muitas histórias né? também, Muita né? história, né, Carlos Nossa Alberto? Senhora, Você tem muita história na TV. tem muita coisa mesmo. E A gente estava até falando ontem que a gente estava se preparando para receber eu você. assisto o programa todo domingo. Todo domingo, Carlos Alberto Eu é fã, já assisto, assisto uma todo vez domingo. fantasma, eu vejo A vocês. gente ri É bastante, mesmo? é. E quando você estava, então, ficava mais ainda. Tinha que dar umas dicas, né? Mas foi... Tinha que me... Você que chamou o bombeiro? Foi você que deu a ideia do bombeiro? Não, o bombeiro é da Eliana. Ah, da Mas aí Eliana. eu chamei o bombeiro pra mim. Meu bombeiro era o Rock. engraçado. Ou Liminha. O da Eliana é um bonitão, né? Mas E quer aí, a falar? gente estava conversando ontem, assim, algumas histórias ou algumas, assim, ideias que vocês levam para o pai de vocês. Tipo assim, pai, vi um programa lá fora, vi alguma coisa. Ah, Quando acho você que tem. traz, ele escuta, ele analisa.
como é que ele é como chefe, assim, como... Ele ouve vocês? Ele ouve vocês na... Tem épocas que Como sim, profissional. tem épocas que menos, depende. A gente mais nova, ele ouvia, depende da época, sabia? Depende, Mas não é ele uma regra, acolhe, né? ele gosta de ouvir, ele gosta de se atualizar. Ele é uma tá. pessoa que gosta de estar... O que está acontecendo? Inteirado. E aí, então ele sempre, acho que ele usou a gente muitas vezes para poder... O que está acontecendo? Sabe? O que tá atual? O que tá na moda aí? O que tá na moda? Ele sempre quis ficar... Sabe? Entendi. No que atual. Ele é Tá, muito atual, né? Ele é atualizado, muito né? atualizado, ele é muito... E você vê que ele não tem... Ele é assim... Claro, né? Que tem coisas que não tem como, que faz parte da história da pessoa e que... Mas ele sempre tenta estar se renovando, sabe? Se Legal. atualizando. Lê muito. Então, assim, são coisas que quem tá na TV, a gente tem que estar aprendendo a fazer isso, né, Carlos Alberto? tem que Por gostar. isso, pode é nosso, né? Tem que estar ali, tem que estar vendo o que está acontecendo. Você soube o que aconteceu comigo? E a Daniela? Daniela é a filha mais velha. Minha irmã né? mais velha, é. Eu não conhecia ele, porque eu morei no Rio e me afastei do teu pai durante muito tempo. Depois, quando nos reencontramos, vocês eram pequenos ainda. Isso que eu estou dizendo tem 35 anos. Sim. Vocês eram meninas. E um dia, eu era diretor da emissora, e eu estava chateado porque teu pai estava mudando muitos horários. Sim. Não sei se você se lembra disso. continua Mudava toda hora. Mudava. Até hoje. Ia ter um coquetel de uma novela que o Nilton Travesso ia dirigir. Os irmãos, os seis, éramos seis. E teve um coquetel maravilhoso lá. E a Maísa, que é a nossa assessora de imprensa, falou, Carlos Alberto, você vai? Eu falei assim, não vou. Mas por que não? Porque eu estou chateado com essas mudanças. Eu vou ser entrevistado e eu vou falar bobagem, eu não quero. Não quero me desgastar. Ah, tá bom. Desci. Estou passando pelo corredor e a Maísa está com uma mocinha de calça jeans, uma blusinha, com um caderno na mão. Aí a Maísa falou assim, Carlos Alberto, pensa bem, vai, aparece lá, tenta ficar quieto. E a mocinha começou a dizer, seria bom se você fosse, o quê? Eu estou pensando que é uma jornalista, que era Foca é antes, né? Que tá, seria uma... Bom, era Foca. É o quê? Foca? Deve ser uma Foca. estagiária. É estagiário de jornal. De jornalista, deve ser. E eu disse, não vou não, mas por que não? Porque o Silvio está me enchendo o saco. Eu não quero me aborrecer. Quem está fazendo essa mudança, ele atropela a gente. Eu não quero falar isso para ninguém. Aí ela falou, não, mas vai, sei o quê. Aí ela falou, essa camisa é bonita. Eu disse, acho que eu vou comprar uma para o meu namorado. Pô, isso aqui é barato. Ela Eu falou, falei. você falou. Eu falei, que era barato. Essa camisa é barata. Que ela queria comprar para o namorado dela. Tchau, fui embora. É pouco toco o telefone, é minha secretária. A Daniela queria falar com o senhor. Falei, que Daniela? Filha do Silvio. Ela quer falar o quê? Ela falou que o senhor lá embaixo. Falei, o quê? Você falou mal do meu pai. Não, que eu nunca imaginei que uma pessoa tão simples e humilde pudesse ser filha do Silvio Santos. É engraçado. Porque vocês são de uma... Acho que vocês não sabem a força que vocês têm. Mas qual a expectativa? Você quer que a gente seja igual a princesa da A Inglaterra? gente vê tanta gente Toda aí... chique, oi, aqui a gente tá o tchauzinho. Tem tanta gente aí que é essezinho. Eu tenho medo de falar com certos artistas que estão começando, porque as pessoas ficam deslumbradas, não é? Sim, e mas... vocês não, vocês... Não, existe artista que fica. Você sabe uma coisa que eu tenho também. vergonha? O meu carro ficar... o teu carro ficar fora, que devia ficar no lugar do meu. De jeito nenhum. Olha, até parece. Várias vezes eu falei com o Leonel, disse, não, vai deixar. Carlos Alberto. Porque aquele lugar é de vocês. Imagina, Carlos Alberto. A sala que eu tenho Quem é que faz o SBT? Quem é que faz o SBT? São vocês. Isso mesmo. É claro, São quem faz o eles, SBT né? são vocês. Porque se vocês não fossem assim, você ia querer.
o teu lugar. Eu sou a dona, dá licença, sai, a cobertura é minha. Que a gente vê isso nas outras televisões. Carlos Alberto, aí eu acho que é um pouco Isso de é da falta de pessoa, educação. Falta de Aí falta humildade, de educação, É um pouco da pessoa, dar honra a né? quem merece honra. Vocês fazem o SBT. Vocês têm que estar lá no coberto, vocês estão lá, vocês que ajudaram. Ó, você você foi ajudar a construir a Anhanguera, enquanto eu estava ali, indo para a escola e que voltando. você fica naquele corredor, de uma sala, e eu fico na sala que era da sua mãe, poxa. Quer dizer, máximo. eu fico meio deslocado até. Verdade? Que bom, mas você merece, é isso mesmo. Tá certo. Não, sei lá. Claro, Carlos Vocês são Alberto. muito maravilhosos. Eu não estou puxando o saco, não, porque eu estou velho já para isso. Gente, deixa eu aproveitar e falar que o nosso superchat já está no ar para vocês mandarem as mensagens, que a gente vai ler daqui a pouquinho as mensagens. Hoje é o primeiro dia do superchat, então mande aí que a gente vai ler as 5 primeiras, né, Bel? A gente tem que fazer um dia perguntas para a Renata Pra mim? sobre Carlos Alberto. Patrícia, eu tenho Ué. muita coisa para falar. Quer Deve fazer ter, agora? né? Pergunte para a Renata. Como que é? Porque ele fica perguntando aqui como que é. Eu quero saber como que é o Carlos Alberto. Entendeu? Eu quero Patrícia, saber. a Conte gente tudo. pode Como é ele fazer de pijama, acordando, é mal-humorado? É Eu não de ranzinza? pijama em casa. É cheio de mania? Conta tudo. Posso falar tudo, amor? Pode, Tudo. você pode. Tem que perguntar que eu vou falar. Pode Ele é falar. cheio de mania? Ele é metódico. Carlos Alberto é metódico. Não gosta de barulho. Não gosto de barulho. Gosta de silêncio, odeia minha cachorra, vou falar mesmo. A cachorra então tem que dormir lá na lavanderia. Mas Não, dorme? dorme na cama. Dorme Na cama? dorme- Renata, que poder! É. Você odeia o cachorro e o cachorro dorme na cama? Ela, eu fico olha, latindo pra ele ele tá late dormindo, pra eu começo a cachorra. latir pra ele acordar. Eu não Porque acredito. ele faz isso comigo. Dá susto na minha Que às cachorra. 6h30 ele começa a arranhar a cama, que ele quer subir. É. E aí você E não não quer. arranha o lado dela, arranha o meu lado. Claro! Imagine eu que tenho problema de coluna, 6h30, 7h, tem que me abaixar. Pra Aí pegar. ela fica de costas, dá vontade de apertar, puxar pelas orelhas. E aí você continua dormindo na cama. E fica Continua na dormindo cama. na cama e vai dormir até ela existir, né, amor? Eu sou muito caseiro. Eu sou muito caseiro. Ele é muito caseiro, adora dormir tarde até o final de Eu sou semana. final de disciplinado, semana. sabe? Eu acho Tem que uma ele- disciplina, assim, exemplar. Faz esporte, faz esteira, Faz. faz academia. academia. Você faz Tem ainda? uma lá em casa. Não, Você faz agora eu academia? parei. Agora não, com a pandemia eu parei com a academia. Mas você não Eu faz comprei mais? os aparelhos, faço em casa. Ah, tá. Mas Não, você hoje eu continua fiz. fazendo. Você continua Faz. fazendo, Não, né? faço E também. disciplinado. É disciplinado. Faço pilates É. também. Cuida da 2 vezes por semana. alimentação. Cuida? É mesmo? É um pouco reclamão. Reclamão. A gente vai ficando velho, vai ficando chato. pouco Ah, não, ranzinza, para com isso. não Pode é. parar. É. Reclama Não, do quê? né? É meio ranzinza. Por exemplo, ela não apaga a luz. Aí você vai... Vamos falar os Aí eu podres grito aqui. lá da... Ela Fala, não ninguém apaga... fala de você. Ah, não. Aí ele fala, apaga essa luz. Aí eu viro e falo, se o teu marido rico pode ficar de luz acesa. E aí Eu você lá deixa apago. acesa ou você levanta pra apagar? Não, eu apago. Apaga. Porque eu que pago a luz. E é importante você não gastar energia toda. Ele sai apagando tudo. Mas tudo, que bom tudo. que ele é de boa, vai. Não, ele é de boa, É, de Patrícia. boa. Ele é tranquilo. Porque ele pelo menos viu que você não vai apagar mesmo, levantou e vai apagar. Né? Não, é assim, uma balança. Aí vou buscar Né? água pra você de noite. Vai pra buscar você água que pra é. mim de noite, É a garrafinha. Eu sou cavalheiro. Até hoje cavalheiro. Olha É só. muito gostoso. eu sou. Fala mais, fala mais. Ah, mas... Não vou encher sua bola, não. Onde vocês se conheceram? A gente se conheceu no show do Roberto Leal. Do Roberto É, Leal? eu Ele já foi de conhecia. olho comprido pra você? Ele é um galanteador? É. Não, não. É eu- sim. foi- É mesmo? Fala como É, foi. Ele sim, chegou em você ele como? Ele Fala- adora pernas. Ele chegou em você... Ele é? É. Como que ele chegou em você? Não, eu fui sentar na mesma mesa que ele, com meu filho mais velho, ele estava lá, o Carlos Alberto com o pessoal já, né? Você já estava lá sentadinho, né? Tava. É. E aí tinham 2 cadeiras vazias. E aí a Lu Barbosa, que é uma amiga em comum nossa, acho que você deve conhecer a Lu, Acho Lu que, de nome, Barbosa. acho que eu conheço. É. sim. Apresentou eu pro Carlos Alberto, me apresentou pro Carlos Alberto e a gente sentou na mesma mesa. E aí ele começou quando ele descobriu que eu sou médica, ele começou a falar de coisinhas que estava precisando disso, estava precisando daquilo, que não Já com dormia segundas direito. intenções? Não, É, quando ela veio. Já com segundas segundas intenções ou intenções. não? Mais acho ou que menos, sim, né? mais ou menos. Porque quando ela veio sentar, ela estava com O meu filho. 1,90 m de homem,
100 quilos Ele de é bem músculo ao lado grande, bem dela. bonito. Seu filho, É. Eu falei, ih, essa aí gosta de garotão, tô fora, né? Mas era o Ai, filho não dela. Não vou ter jeito. Era o filho dela. Era o filho dela. Era meu E eu filho. olhando para as pernas dela, tava com o vestidinho assim de franjinha. Eu olhava e Franjinha. falava, meu Deus do céu, o que é isso, né? Carlos Alberto, que... Carlos Alberto é fogo. Ele não tem 86 anos, Patrícia. Não tem? Não. Olha ela Você aqui entendeu, entregando né? tudo. O que significa Ele isso, não Renata? tem, ele tem muita energia. Muita energia? É Ele energia, tem sim. muita energia. Carlos então, Alberto. Ele tá igual a vermelho Ele já. Tá ficando É mesmo, roxinho. Renata? É, Você é com verdade. energia, coisa. Olha, Carlos Alberto. Bem. As aparências enganam. Você filho. tem que começar a divulgar, falar Atrás isso. desses óculos, eu falo pra ele, amor, você atrás desses óculos. E aí, como que foi assim, a primeira vez que ele pôs a mão assim, na sua, assim? Não, ele foi bem lá respeitoso. na- como que ele, tipo, Não, chega Exatamente. junto, como que foi? Não, ele tentou, a gente saiu pra jantar, né? É. E aí ele tentou que eu bebesse um negocinho pra dançar comigo e tal, não sei o quê. Não deu muito certo. Não deu certo? Não deu muito certo. Por porque quê? eu com bebida eu fico muito sonolenta. Aí você quis dormir. Aí eu quis ir pra casa e tal. Mas você já tava assim, tipo, pode ser que role? Não, eu tava achando que ele tava querendo realmente alguma coisa. Não, mas ela se fez difícilzinho. Mas eu tava curtindo os papos, porque ele tem muita história, né? Claro. E são histórias diferentes, não era a minha vida e tal, não sei o quê. E aí ele pegou um dia e falou, não, então eu vou fazer uma coisa bem feita. Me deu uma festa de aniversário na casa dele. Olha Com todas as minhas amigas, só tinha médica, né, amor, que ele fala. Eu só conhecia o Marcelo e a minha E cozinheira. a cozinheira. Só. Você mais Ele ninguém lá em abriu casa. Você fez a festa pra ela? Pra mim. Já é. querendo, assim... Já tinha reformado todo o Mandei quarto. uma limousine branca. Já tinha... É mesmo? Quando Olha que romântico, mandou uma limousine Mandou branca. uma mandei, mandei flores que não acabam. Mandou. mais. Aprendam, rapazes, como conquistar uma mulher com o Carlos... É Sim, sério? Quando eu soube Você que ela ia fazer o aniversário em casa, Foi. eu chamei um decorador que tinha feito a reforma lá na casa que eu moro. Falei, você tem uma semana para mudar meu quarto. Porque eu morei sozinho 8 anos, né? Depois me separei, fiquei 8 anos sozinho. Embora seu pai não acredite, né? Mas... Também não, mas é sozinho? Sozinho. Sozinho? Não. Tinha uma namorada aqui, outra ali. Mas sozinho. As isso coisinhas. aí é detalhezinho. Entendi. Entendeu? E tava com a vida que pedia a Deus, tranquilo, solteirão, né? Carro conversível, aquele negócio todo. E a casa era meio esculhambadazinha, porque imagina. Sem mulher na casa, Não né? tem. Não tem, é. Troquei, botei cama nova, botei uns lustres, Ele foi- cara. ele foi botei mexer no papel quarto, de né? parede. Claro que ele é. Falei, vai que cola, né? Vai que eu consigo levar. Gente. Mas que nada. Não, mas o Carlos Alberto me conquistou. Porque eu não esperava ter um relacionamento com uma pessoa mais velha. Você Nem já da tinha TV. namorado Eu pessoas já- mais velhas? Sempre gostou? Não, Porque nunca tinha gostado? não. Porque né, tem uma tendência, É. assim, gostar de pessoas Ela já mais me jogou velhas. isso na cara. Você não é meu biotipo. Ela falou antes, Falou, antes de mentira. cair na Não, sua... semana passada. Não, faz um Semana mês. passada? Ai, Renata. Não, fala. Vamos falar. Vocês Patrícia, brigam? Vocês A gente brigam? tá deixando... Vocês brigam ou não? Às vezes a gente Às briga. vezes. É. Dá umas Ela é muito briguinhas. teimosa. Ela é Eu sou teimosa. teimosa, eu sou Você muito deve ser teimosa. muito mandão. Demais, Pra você achar que ela é teimosa, é porque você é mandão. Eu tô amando. Por que tá rindo, Abel? falar que é Quer ficar teimosa. quietinha, quer? Não, ele é centralizador. Deve Sou, ser mandão pra sou. caramba. Pra Centralizador. falar teimosa, porque manda. Não, é uma coisa, é um defeito que eu tenho. Eu não consigo dividir poder. Ou eu mando ou eu não mando. Se eu for mandado, humilde, certamente eu vou ser um bom soldado. Agora, se eu mando, não dá palpite. Entendi. Eu quero errar com a minha... Renata, tá dado o recado. Fique claro. Sabe, porque não dá 2 pessoas mandarem. Não dá. Um tem que ceder. Então, por exemplo, em casa eu não dou palpite, eu dou? Não. Não dou palpite. Mas um tem que ceder. Isso é a regra de um tem que ceder. Mas eu já conheço Isso muito é- bem o Carlos Alberto. Então, quando eu vejo que ele tá um pouquinho assim, já saindo um pouco, perdendo um pouco a estribeira, eu já fico quieta, já recuo, sabe? Então, eu já... Opa, não, menos. Aprende ali. Aprendi a lidar com ele, né? Porque tem momentos que realmente é isso. Eu acho que
por ele ser um homem mais velho e assim já viveu todas as etapas, décadas, né? Ele tá, mesmo assim, ele tá se adaptando bem às mudanças do mundo, mas ele tem lá atrás ainda algumas coisas, né? Alguns valores, algumas... Eu não nasci tem antes não. da Segunda Guerra. Então, É não claro, tem como. porque tem coisas tempo. que faz muda. parte da história dele. não tem Exatamente. jeito. Não adianta, né? Você veio depois, você viveu outras É. coisas, como é. Não, mas então é eu muito entendo. compreensível. Mas É? eu sou muito companheira. Mas é ciumenta. É ciumenta. Não, mas você sabe por que eu sou ciumenta, Patrícia? Você é mais ciumenta que ele. Eu sou Quem é mais ciumenta. ciumento? Muito Eu mais. sou ciumenta no sentido assim. Ele me contou tanta história dele já, Ele era que eu já safado sei o mesmo. que passa na cabeça dele. Ele era, mas será que ele entendeu? continua assim? Eu acho que ele era, isso aí dá. Não é? Então é isso. é. Eu falo, meu amor, quem é rei nunca perde a majestade, então eu preciso ficar de olho. Você entendeu o que ela quis falar, né? Entendi. Ficar de Tem que olho. Deixa cuidar, pra né? lá. Eu acho que agora ele tá... Não, ele tá quietinho. Tô. É, Você tá falou em encaixado. Deus no começo? tá quietinho. Deus me deu essa mulher. Deus botou A ela na gente se minha dá muito vida para eu bem. ter E uma vocês velhice tranquila, Viveram feliz. a pandemia juntos e estão Vivemos. juntos. Isso é maravilhoso, E a gente viveu super bem. Foi a melhor fase. Nossa Senhora. Super bem. No sítio, em casa, indo pra lá, indo pra cá. Até no hospital, Até no hospital. até no hospital nós ficamos juntos. Não juntos. Ela foi internada numa quinta, Ela foi internada com Covid? com Covid na mesmo? quinta, e eu no sábado. E o Calil, que é meu médico, ele é um dos diretores lá do Sírio, né? Ah, mas Água pra gente? É. Você quer um cafezinho? Não, água tá bom. Se tiver para mim, eu aceito, viu? E quando eu cheguei no sábado, o Calil conseguiu me botar, porque o sexto andar era só de quem tinha Convidômetro, Covid. qualquer convidário. convidário. É. E ele me colocou no quarto, ao lado do quarto dela. Foi. Então, você não podia andar no corredor. Sim. No sexto andar, você não podia andar no corredor. Aqui, obrigada. Cuidado, essa moça é fofoqueira, viu? Agora eu achei ela muito linda. Ela é. Gente, que mulher linda. Cheguei, olhei pra ela e falei, caramba, que mulher bonita. É tua nora. É, Casada Obrigada. com o há 25 anos já. Vinícius. Vi- O Vinícius, que é Vinícius. advogado. Já trabalhou lá no SBT também. 30 anos 30 casado. anos. Coitada, eu tenho uma pena dela. E Conte. ela trabalha comigo na praça. Ela falou Ela que ela cuida tava da lá. Ju. Eu não lembro. Assim, é tanta gente também pra lembrar dos rostinhos. Mas eu olhei pra ela hoje e falei, caramba, que mulher bonita. É. Fale. Aí você tava lá Não, do lado do quarto dela. Então até... a gente abria a porta e ficava conversando. A gente não ia pro corredor, mas a porta era assim, né? Era Não podia ficar no mesmo quarto? Não, não. Não podia? É, tinha que... Mas olha, tirei de letra, eu não senti nada, nada. Só tomei aquelas injeções mas na é um barriga. susto, né? É, E muito nossa. remédio, mas não tive gente, nada. é. Quando Susto. o Carlos chegou lá no Sírio, o Calil falou pra mim, olha, a gente tá esperando alguma coisa, uma coisa ruim. Pela idade, ele tinha arritmia, né? Pressão alta, pré-diabético. gente. Então, a gente sempre espera alguma coisa, né? Pior, assim, né? Pela idade. Mas ele tirou, como ele falou, tirou de letra e deu tudo certo, graças a Deus. E agora eu já tomei a quarta dose. E lá no sítio, nós ficamos um ano inteiro lá no sítio. Agora eu Nunca quero teve saber uma discussão. Como que você não tem ciúmes dela? Você não tem ciúmes? Fala a verdade. Quer falar? Posso falar sério? Sério. Eu não gosto das roupas que ela usa. Por quê? Muito sexy? É. É? Não, hoje não. Ah. Hoje não, só para me Aquelas contrariar. pernas lá que você viu lá atrás, É. quando ela põe de fora. É, então. Eu gosto de botar as roupinhas assim Eu de gosto de colocar umas vezes, decotinho. porque eu tenho 44 anos, né? Também não vou viver, né? Deixa eu chegar nos 70 que eu vou Não, Que sabe é colocar por roupa quê? de Que 70. é um pouco de preconceito. É. Nós estamos trocando confidência aqui. Pela diferença de idade, se tu me vê com 86 anos, ao lado de uma mulher de 44, bonita, o cara vai pensar, isso aí não dá no couro, esse cara, isso aí é enfeite, isso aí, entendeu? Olha ele. Porque Olha a essa- preocupação dele com Mas é ele. isso que pensam, Pensam que... Claro. Aham, pode ser. que nós não sei. somos um casal normal. E somos. Somos normais. É, pode como ser que todos. pense. A gente. Não, pensa. Mas é verdade. A gente diz assim, como será a vida assim íntima
pós Essa Patrícia. uma certa idade. A gente não sabe com o que é. Será que a coisa acontece? Então você exemplo o que acontece. Mas eu falo pra ele, não Entendeu? vou Então a fazer gente já fica informado o que acontece. não vou fazer Você quer um propaganda, cafezinho? não. Não quer o cafezinho? Não, não é, mas eu acho que acontece. Assim, a gente acontece. fica, né? Como será a vida depois de uma certa Sim, idade? Você vê sim. que acontece, que tem vida íntima. Tem vida ainda. Tem Você vê vida. que é um exemplo de casal que é, ou seja, pessoal. Sim. A Patrícia tá. Não, mas é uma entrando curiosidade. Eu acho assim, é uma, né? É como uma você- curiosidade. Tanto é que a gente vai receber uma sexóloga aqui, né, amor? Vai vir. Daqui 2 semanas, Isso eu mesmo. acho. É mesmo? É a Marcela que fez o BBB, Se ela você vai puder vir. assistir pelo jeito, vai sair coisa, vai viu? ser muito Com engraçado. certeza, ainda mais com vocês Vai dois. ser Vocês vão muito ter que bom. também ser assim. Ah, Mas mas é tem muito alguma bom. pergunta? Pra ela? Tem várias público? aqui que eu tô vendo meu celular fazer. Você viu que ele desconversou, Eu né? percebi. Partiu o foco Não. do meu pique. Mas ele fala Pique que. energia. Viu, Patrícia? Ele fala que não Para, tem calma. ciúmes. Teve 8, não, Pegou né? muito bem. Hã? Teve 8 hoje, não? Hoje não, ainda não Ah. teve. Né? Que eu falei assim, não vamos entrar no 8, né? É. A gente tava. Nada. Sabe quando a conversa não sai do lugar? A gente vai assim, Você sabe assim. que nós estamos conversando há 1h10? 1h10, você vê que aqui vai. Te É falei? muito bom, né? Passa sem a gente sentir. Quando o papo é bom, É que eu acho que o podcast Ah, é meio legal. que isso, né? É um papo de amigos, só que tem câmera ligada. É. Às vezes a pessoa esquece que tem câmera e vai ali. faz o teu. É verdade. Entendeu? Não, Você ainda não. mas você levou sua mãe. Será que ela viria no meu? Será? É que Vocês- você é filha, né? Agora, Então, e quando não tem assunto, o que vocês fazem? Tem assunto. sempre tem Sempre tem assunto. assunto. É. Quando não tem, a gente faz isso. A gente vai falar as perguntas Ah, aqui. tá. Então vamos lá, vai. Sou muito fã do Carlos Alberto da família Bravanel. Ela quer saber, é a Lua Sampaio. O que você gosta, Patrícia, de assistir na TV? Assim, qual o programa que você mais senta e prende a sua atenção na televisão? Olha, eu tenho tido muito pouco tempo para assistir TV. É. Mas domingo eu gosto de ver o Silvio Santos. Eu quando tem alguma coisa que me interessa, eu vou atrás, mas muita coisa eu assisto pelo YouTube depois. Eu não assisto na hora que passa, mas às vezes alguém fala, você viu o que aconteceu no programa X? Aí eu fico curiosa, tipo, você viu que que o Cabrito lá, o Cabrito? Porpetone fez, Porpetone. na praça. Eu vou lá. Então eu assisto muita TV no meu horário. Quando as como é que crianças você se dormem, vê? aí eu vejo. Eu não amo me ver. Às vezes eu me vejo pra me corrigir, né? Você gosta de se ver? Eu Você preciso me gosta? ver. É, olha aí. Ai, que lindo. Isso aí foi o meu primeiro programa que eu Você fiz. parece muito com a Rebeca, né? Parece muito, né? Carlos, você se vê? Eu me vejo pra ficar me criticando e me Não, corrigindo. eu vejo. Porque eu acho, isso é muito bom. Que eu vejo o programa, acho que eu posso fazer melhor. Eu também. Então é um massacre. Eu só não né? dou risada na quinta-feira porque eu faço a redação final do programa. Eu ensaio o programa. Eu gravo o programa. Eu edito o programa. Na quinta-feira eu edito. Na sexta ele é sonorizado. Na segunda eles mandam para minha casa, pela internet, eu assisto o programa pronto. Então vi 5 vezes. Não vou dar Gente, risada. É claro, já Uma tá. pergunta, como é que eu fico de noite? Tenso. Você fica tenso com a, É com a quando audiência. eu não fico nervoso no ensaio, na gravação, na Sério edição. que você fica. Eu Na tento esquecer. quinta-feira eu É fico mesmo. com o Você celular fica na com minuto a minuto? Fico. Ah, não, isso aí é. Quando na Record, Eu fico quando já na... querer controlando o quase- ratinho. Gente, não, eu não. Eu não sou assim. Eu gosto de ver depois. Depois que passa. E muitas vezes eu me assisto pra me criticar, pra poder me Todos nós observar. somos assim. E poder o que eu posso fazer melhor, o que eu fiz errado, o que não foi legal. Então eu tenho que. Sabe assim? Porque senão a gente só se critica. Só se critica, é verdade. Né? Ainda mais mulher, Eu ainda né? não me amo me vendo. Engraçado, né? Eu já vejo, às vezes, meu pai, eu vejo ele se assistindo, ele consegue se divertir com ele mesmo. Ah, é? Ele não se critica. Assim, ele deve se criticar, mas ele consegue se divertir também. Eu ainda fico muito crítica, muito Você se vê autocrítica. como? Porque você foi no crescendo, né? Quando você começou a fazer o programa aos domingos. Claro que você entrou a primeira vez super apavorada, nervosa. Depois você passava para a gente uma tranquilidade
que ninguém seria louco de substituir o Silvio Santos. E você, Só eu mesmo, né? e você foi melhor. Você nunca reparou isso em Eu você? acho que vai evoluindo, porque você vai pegando, né? Você tem que aprender, vai evoluindo. Eu acho que e você vai se sentindo mais no seu ambiente. Ali eu nunca me senti no meu ambiente, sempre me senti no ambiente do meu pai. Mas eu quis fazer com muito amor mesmo. Então, Muito, sabe, a gente assim, eu percebe fiz. Agora, a gente vai melhorando, porque vai Porque pegando. Você na rua, você fazia um sucesso. Então. Eu gosto de ir pra rua, ficar no meio da galera. Eu gosto. Era ótimo eu o que ainda você gosto. fazia. Então, assim, foi uma experiência muito boa, um aprendizado, assim, né? E você vê que tudo que a gente... Aí que vai a minha fé. Eu acho que, assim, quando Deus abre uma porta, tem que ir, tem que ter coragem. Mesmo com medo, mesmo com... Você tem que ir. Entra porque ele vai... Você vai dar conta, sabe? Você não pode ter medo de aproveitar as oportunidades que são... Claro, tem portas e portas, mas a que Deus abre, sabe assim? As portas que são para você entrar, você tem que entrar sem medo. Tá então, eu certo. vou mesmo... Quando a Eliana teve que parar, eles me avisaram à noite que no outro dia eu ia ter que gravar. Eu não tive tempo nem de ver o programa dela. Nossa. E eu fui. Foi assim, o Pelégio... eu não sei se foi o Pelégio ou meu pai, mas assim, ela tava tudo pronto para gravar e ela não ia poder ir. Acho que ela gravava de terça, não sei. Me avisaram na segunda noite, ou na terça noite, não sei que dia ela gravava. E aí eu acordei e fui. Então, assim, eu falei assim, é pra eu ir? Então, e o meu pai foi a mesma coisa. Eu falei assim, é pra eu ir? Meu pai quer que eu faça? Então, vamos lá. Foi seu pai que escolheu que você fosse? Quem foi o que me avisou foi o Fabiano. Meu pai tava numa época muito assim, sem não tava falando no programa dele, por isso que ele tava com reprise lá, ele não tava muito falando. E aí foi o Fabiano, ele pegou Covid. Então o Fabiano que me ligou e falou assim, vamos, teu pai falou que é pra gente continuar com você, e eu fui. E aí eu vou acreditando em Deus, entendeu? Não acreditando, e por isso que eu não fico tão encanada com Ibope, com resultado. Eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer o meu melhor, o resto é com Deus, sabe assim? Resto... Aí eu entrego mesmo. Mas você não acha que está na hora de você ter o teu programa? Ai, Carlos Alberto... Agora a grade de 2023? Vamos ver o que virá, assim, não Você sei. conhece um senhor chamado seu Silvio Santos? Silvio Santos. Fala com ele, pô. Tá na hora. Será? Claro. Porque o domingo é dele. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, até porque eu sou da área da saúde. Vocês não colocam programas ou pautas muito de saúde, né? É interessante vocês, porque assim, todos os canais, você sempre vê uma informação de saúde, é muito bom, né? Dependendo do horário. Então, assim, isso é uma coisa que nunca passou por vocês, ou vocês já fizeram. Não vem pra cá, a gente fazia. Então, mas tem que ter um programa com esse formato. Com esse formato. Então, o meu pai não amou muito Vem Pra Cá. Tá. Isso que ele tirou, não é muito... Você pode ver que já tiveram tentativas de programas assim no SBT e nunca vingaram. Vem Pra Cá. Meu pai que não gosta. É seu pai. De comercialmente é um programa muito bom, porque tem muitos produtos. E o horário é ótimo. E aquele programa tava ótimo. A gente assistia toda manhã, né, amor? Então, mas manhã. aí meu pai não acha esse formato muito... Agora, por quê? Eu não sei. Não é, ele fala que é o formato bate-bolo, ele não ama esse formato. Bom. Sabe esse programa feminino? É uma coisa que ele ama. Então, a gente já tentou algumas vezes, os diretores comerciais que passaram por lá, colocar isso na grade, mas nunca caiu na graça do meu pai. Do seu pai, entendi. E por mais que comercialmente é bom, ele fala que isso é... Porque você, uns anos atrás, fazia Máquina do Tempo, não é isso? Máquina da Fama. Máquina da Fama. Você chegou aí lá. Você dançava, você cantava. Foi o programa que me deu, foi o Máquina da Fama que me deu vários... Aquilo lá podia continuar. Troféus. É um programa caro. É um programa caro. É um programa caro, eu sei que é caro. É caro. Mas é lindo. É lindo. É legal. lindo, cada Era roupa, cada... Eu não sei o que virá, entendeu? Eu sei que eu tô ali hoje no Roda-Roda. Aí quando eu preciso ler ficha lá pro meu pai, eu leio. E um dia de cada vez. Eu não tenho pressa, não. Não tenho pressa. Falei que entra no 8, falei que vocês têm que ter. Eu tenho aqui fichas, entretenimento. Olha lá as fichas, vamos pegar as fichas. Tenho várias coisas aqui. Aí a Patrícia. Deixa eu ver. Agitando. O que é? As fichas, vai chegar as fichas lá, amor. Mas deixa eu ver se eu quero fazer as fichas. Não, pergunta. Eu quero algumas. Você quer? Vou fazer a Mas que pergunta. ficha é essa, gente? Eu já e eu nunca. Eu quero. Eu quero o eu já e eu nunca. Gente. Podcast entra em 8. Coloca as plaquinhas uma pra cada um. Vou aqui falar. Tomando conta do Pod é Nosso.
Quero saber. Olha isso. Mas dessa você não turma. pode Mas ver. o que eu faço? Eu que vou fazer. A gente É vai fazer, você? todo mundo joga. Ah, todo mundo. Eu nunca fucei no celular do meu marido ou da minha esposa. Você nunca. Você vê o que você escreveu? Eu já, lógico. Você nunca, Carlos Roberto. Nunca. Nunca. Eu não abro correspondência dela. É, Não ligo. verdade. Você já. Eu, claro. É, ela me você? segue. E você já. Eu já, mas eu não amo, tá? É, eu também mas não. eu já. Eu acho que a mulher tem que ter a senha. Você tem a senha dele? Tem. Também. Acho que a gente tem que ter a senha, tem que ter acesso livre. Casamento é casamento. Casamento até no celular. Eu já. Não é uma coisa que eu amo fazer, eu não faço sempre, tá? Não só com essas doidas. Não. É só às vezes. Às vezes assim. a gente dá uma olhadinha e tá tudo E certo. fica tensa, né? Por favor, eu não quero pegar nada, por favor. Ele já apagou. Eu não quero pegar nada. O que é? Mas, Ele já apagou. Não, porque é tenso. Se pega alguma coisa, Não, é não, tenso. é legal, né? Graças a Normal. Deus, eu já fucei, não achei nada. Nem você. Nem você, né? Não, eu não. Vamos lá. Eu nunca maratonei uma série até acabar. Sabe o que é maratonar, né? Não. Ah, Carlos Roberto. Seja maratonar amor, vê até o fim. uma série. Você assiste série? Assiste. Não. Assiste. Mas eu não gosto muito. É, Não mas não é, gosta? é. No maratão, o quê? Quer ver? Até o fim. Fica vendo, Lembra e vem aquela- 1, 2 e 3 capítulos e não sai de lá até... Eu já. Eu Mas já. você Não, amor, você já. Eu já o quê? Aquela do assalto no banco, Casa de Papel. Casa de Papel. Ah, é verdade, eu já. Sabe quando você É. assiste um atrás do outro? Isso. Você não gosta muito de série? Não. Não gosta? Não gosto. Você prefere... Eu gosto de programa de televisão. E filme, você gosta? Depende, né? Depende. É. É? Entre ver um filme e ver um programa, eu vou ver um programa. Ele gosta de ratinho. Eu Ele também gosta, gosto. ele gosta de Silvio Não, e Santos. gosto também de outros programas, de Programas outras de emissoras. de esporte. Também. Gosto. Tem uns que eu fico curiosa até pra ver o que eles estão fazendo. Ele gosta de programa de esporte? Esporte Adora. não amo. Você gosta de série? Qual que você tá assistindo? Eu acabei de assistir uma super fútil. Que era aquelas mulheres ricas de Beverly Hills. Sei. Aí eu assisti todos os capítulos, gostei muito. E elas todas mexidas, né? Todas mexidas, lindas, maravilhosas. Mas todas ali, todas... Eu falei, eu estudo tanto, leio tanto, vou assistir uma coisa fútil. Eu fui lá e assisti. Então a última que eu assisti foi essa. Eu adoro programa de casal com... Vendo, sabe assim, pra assistir filme? Vocês É gostoso. Ah, é gostoso, cara. Tipo, é o nosso programa, nossa série. É gostoso. Eu sempre tenho minha série com o Fábio. Mas assim. ela não tem. aguenta ver um filme até o final, ela dorme. Dependendo do filme, eu durmo. É. Dependendo Aí você do também horário. colabora, né? O Fábio gosta também? Adoro. Então eu sempre vejo séries que, tipo, tem a ver com os dois. Ah, legal. Então, assim, Eu aí é o prefiro nosso ver programa. o Danilo É? do que ficar vendo o Você filme. prefere ver o Danilo? Ah, claro. Então, o Fábio... Então, porque o Fábio não é, assim, ele é mais do esporte ou da série. Aí a gente acaba indo na onda do marido, né? Mas eu assisto o Danilo, assisto tudo assim, né? Quando eu faço esteira, eu assisto os programas. legal. Aí eu me atualizo na TV. Assisto a concorrência também, que tá fazendo. Você assiste a concorrência ou não? Assisto. É. Você não gostou das plaquinhas, né? Mas é bom. Não! Você vê como sai do 8? Sai. Ah, vamos pra mais uma. Vamos ver, calma aí. Eu nunca assisti um podcast até o final, fala a verdade. Podcast. O podcast até o final? É. Até o final? Não. Até o inteiro, na Não. íntegra. Não, nunca vi. Inteiro Viu? nunca vi. Não. Eu vejo os cortes. A gente gosta de corte. Exatamente. Aliás, os cortes são perigosos pelos títulos, né? É, mas os cortes que são bons, que aí você consegue ver as melhores partes. É. Coisa de televisão. Eu falo, é você editar o programa. Os cortes é nada mais do que editar as melhores partes. E você vê o que você quer. Entendeu? Eu vejo muito mais YouTube do que televisão atualmente. Então, eu vejo televisão pelo YouTube, pelos aplicativos, né? Agora você Da vê internet. que o podcast, será que veio para ficar podcast? Olha, Eu um tenho essa podcast, dúvida. Você acha que não vai ser editado? Você acha que vai ser sempre ao vivo? Eu acho que vai ter os dois Sei. formatos. Vai ter? Mas acho que gravado não teria muita graça, não. Porque o bom é você errar e consertar no ar, ter essa brincadeira. Sim, Entendeu? mas o ao essa vivo a gente surpresa. pode ver depois, então vai se tornar um gravado, né? Sim. Então eu acho que o podcast tem esses dois formatos, por isso que é mas- legal. Mas eu acho que será que o pessoal assiste inteiro?
Eu fico com essa dúvida. Inteiro eu acho Só que quando não. é, Não, tipo, não. lá o Léo Dias com a Simária, aquilo lá, todo mundo inteiro. Aquilo não é um podcast, é uma entrevista. Né? Aquilo lá foi recorde de assistir na internet. Foi pesado, foi né? tenso. Foi, aquilo, né? foi assim, deu curiosidade em todo mundo, né? É verdade. Deixa eu pensar. Não, acho que essas daí... Você tem alguma pra fazer? Eu nunca, eu já? Eu... Também não tem, Agora, não. de bate pronto, não. Bate pronto. Eu nunca mandei flores. E aí eu quero saber. Já. Você manda, Já. ele é de mandar flor? Ele manda. É. Agora não manda tanto, não. Foi só na conquista, né? Não, um pouquinho ele manda, sim, ele manda. Em datas comemorativas ele manda. Ele dá presentes, ele é dá todo presente, romântico. Viagem. Mas eu acho curioso, sabe? Ele Eu é um acho ótimo curioso. marido. É assim, é que a gente acha curioso ver um casal com bastante diferença de idade. É verdade. Eu tenho uma pessoal prima que conhece. sempre gostou de homens muito mais velhos. Ah, é? Mas desde sempre. Ela tá com 30 e tá com uma pessoa 30 anos mais velho que ela. Mais, 30 e poucos anos. E a gente acha... É um relacionamento de verdade, mas ela não tem filhos ainda. Não sei se, entendeu? Porque aí pra ter filho com uma pessoa muito mais velha... Aí tem a questão que a pessoa, né, sei lá... O pique e tudo mais. Eu, assim, se eu não tivesse tido filho, seria difícil a gente estar juntos. Porque você ia querer Porque fazer eu ia família. querer ter filhos. Mas aí você não seria... Porque Na ele minha pode ter idade, filho. não. Acho uma judiação você Eu botar também. uma criança no mundo. Ele 80 anos de idade, não né? poder curtir muito o filho, né? Ir para um futebol, ir para um passeio. Mas eu acho que assim, o filho fica sempre, vai ter um dia que eu não vou ter meu pai aqui. Eu acho que isso é então. chato. Porque, por exemplo, chato. eu que tive filho com 60 e poucos anos, eu não consegui curti-los como curtia com os outros. Sério? Claro, porque à medida que nasciam meus netos, era mais ou menos a idade deles. Então, eu fui um mau avô, porque eu não dava atenção, desculpa, não dava atenção que o avô deve dar aos netos, e porque eu passava essa atenção para os meus filhos. Sim. Porque eu tinha uma culpa. Eu disse, puxa, será que eu vou vê-los realizados? Será que meu sonho é ver meu filho formado? Ele vai se formar esse ano, se Deus quiser. Legal. Então, daqui para frente, Deus sabe o que faz. E com os outros, eu jogava futebol, ia para a praia, ia buscar na escola, entendeu? A gente viajava juntos. Eu participava das brincadeiras, dos jogos com os amigos dele. Hoje eu sou amigo dos amigos do meu filho e da Maria Fernanda, mas eu sou mais ligado aos pais deles. Entendeu? Que são mais novos que você. São mais novos. Os pais Dos amigos. dos amigos de meus filhos têm a idade delas. Ah, sim. Os pais dos amigos dos filhos deles de 20 anos Tem a minha Porque- idade. os seus 45. Porque, por exemplo, viajar. Nós fizemos viagens maravilhosas. Mas, para mim, era uma coisa cansativa. Imagine, nós fomos em lua de mel, levamos 6 pessoas. Sério? Ó, Foi. vocês A primeira lua de mel, a gente levou os filhos. levaram os meus os, e ele os dele. os Só que- 6 dele? Sei. Não, Não. Os dois Os dele. meus Ah, dois. tá, os mais novos. Os mais os dois novinhos. os outros é. são casados. Já, Os novinhos, eles não É. são casados 50 e tantos ainda. anos. E os meus dois E o filhos. seu também tem quantos anos, O meu os tem seus? 23 e um 19. 23 e 19. São praticamente da mesma Da idade. mesma idade. Ah, E olha nós só. fomos para Miami e Orlando. E foi um barato. Foi, mas legal eu pra quase caramba, enlouqueci. vai. É. Eu quase. Imagina eu estar naquele Cadillac, como é? Suburban, né? Suburban. Não. Não é Suburban? Aquele carro grandão Ah, preto? aquele pretão grandão, Pretão, é. maravilhoso que tem lá, É. bem gigantão. Imagina eu dirigindo de Miami para Orlando com um alto-falante aqui no meu ouvido, aqui no tímpano. Te rejuvenesce, Carlos E ele Alberto. jogando, tem aquele banquinho no meio, jogando Truco. Jogando truco, aquela gritaria. Poker. É de enlouquecer.
Então você tá com o ouvido bom. É, Isso tá um vendo? bom A Patrícia é Teu positiva. Eu ouvido tá chegava, bom. eu largava eles na porta lá da Universal, de onde fosse, e ó, ia pro hotel. Ah, você não ia pro parque. Não, porque eu já fui 500 vezes lá. Aquilo é É chato. diferente, é. Aquilo é chato. É, o pai mais jovem. Iria, né? É. Com os outros eu fui. Com os outros você foi É. pra Disney, fez O tudo. meu filho que é casado... Mas eu acho que o amor, você mima mais os mais novos, com certeza. Eu acho também. Com certeza. Mimar? Sem dúvida alguma. Hum. É Porque verdade. você ser pai com 30 anos é uma coisa, ser pai com 64 é outra. É, você tá numa outra fase. É outra fase. Ainda mais tendo uma filha, né? Única filha. É mesmo. Aí ela domina mesmo. É a dona, eu Você não assumo. coloca foto deles, você não faz. Né? Não, eles- não, não. Você não coloca nada. Tem uma fotinha agora, né? As últimas 2 fotos você colocou no Instagram, né? Colocou? colocou. Coloquei uma quando eu fui ao Rio. Aniversário deles. É mesmo? Ah, eu quero ver. No seu Instagram? É. Ah, No porque Instagram eu não dele. vejo muitos. Eu lembro que eu cruzei com ele quando ele tinha na academia lá no Ele devia ter uns 12, 13 anos. É, agora ele tá um homenzão bonitão, ele, Carlos Alberto. É, um garotão. Bom partido. É, mas ele agora é meio de balada, eu fico meio preocupado. Esse negócio de balada é uma coisa que me assusta cadê? muito. Acho que é acho que é uma das 3 últimas. Não tá, não. Ah, aqui? Um casal, é. Não, não tá. Não tá? Não tá. Gente, sigam Gente, Carlos Alberto de como Nóbrega. não, meu Deus? É Vou ver Calberto. Não, é Calberto. Calberto Pô, Nóbrega. difícil o seu Calberto. Instagram. Calberto Nóbrega. @outcom. Ah, aqui, ó, Patrícia, ó. Tá lá atrás. Tem umas 4, 6. Ah, já vi. É. Que lindos. Que linda ela. Ela é muito bonita. Ah, essa daí dá um nó no avô. Gente, claro. E ele é grandão. Que lindos, Carlos Alberto. É, você tem 6 filhos. Um homem de sorte, uma esposa maravilhosa. Tem 10 netos. 10 E um netos. bisneto. Eu sou bisavô. Bisneto já. De 2 anos, é. Coisa boa, É hein? uma maravilha. Com Eu amo a minha saúde para família. usufruir tudo isso. Muito E o bom que eu me atraí no Carlos Alberto, porque eu sou muito família. Então, assim, eu sou sempre com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã e com os meus filhos. E ele também é. Também é família, gosta de reunir, gosta de estar junto. Ir para o sítio, vai com os filhos, vai com os netos. E Então, seus isso me filhos também atraiu. vão juntos? Vão É, juntos. fiz uma viagem de navio, levei um filho, Um filho dela. meu e um filho dele. Então, a gente está sempre com alguém da família. Dá pra ver que você é bem parceira. É. E o Muito gozado legal. é que essa primeira viagem que nós fizemos tinha tudo para dar errado, porque ia ser nossa lua de mel. Aí surgiram alguns problemas e os meus filhos, que não eram para ficar comigo no fim de ano, ficaram comigo. Ah, E eu queria viajar com ela. E eu estava, levar filho para lua de mel é dose, né? E ela é maravilhosa. Não, tudo bem, eu vou levar os meus também, deixa que a passagem eu pago, imagine. Se eu ia deixar, né? E aí começamos a viajar com o filho, e é uma delícia. Porque a viagem é Eles assim. se dão bem, inclusive, entre eles. deve ser muito legal pra eles, deve ser o máximo. Porque você, quando viaja com alguém, ou você gosta da pessoa de verdade, ou você também não quer saber de viajar, né? Porque a viagem você conhece a pessoa. É mesmo, a viagem mostra tudo. Mostra tudo. 24 horas juntos, é. Você tá ali, você vê o humor da pessoa, você vê se a pessoa é legal, se a pessoa é chata, né? Então, quando a gente foi pela primeira vez com os filhos dele, eu adorei. E eles também adoraram, e meus filhos também adoraram o Carlos Alberto. Então a gente voltou mais unido ainda. Aí eu falei, não, eu quero ficar com ele. É isso que eu quero mesmo. Quantos anos vocês estão casados? Fizemos 4 anos. 4 A gente se anos. conhece há 5 Estamos anos. juntos assim. Que É. legal, que bom. Você fez muito bem pra ele, viu, Renata? É, né? Obrigada. Muito bem, depois mesmo. É. O Carlos Alberto mudei um tá, é pouquinho. verdade, faz muito bem pra ele, que bom. Tá mais calmo. Tá, você traz alegria, paz, né? Eu acho que ele tem muita... Tem. Não é? Não sei, a gente É vê o Carlos gostoso, Alberto e bem. nós somos muito Porque a gente amigos. também, de longe, acompanha, assim. Teve uma Ah, época que é? tava bem murchinho, você tá fazendo Murchinho. muito bem. Teve uma época que você Nós ficou somos bem muito mal. parceiros, sabe? E ele hoje tá muito, muito, muito mais... Mas assim, hoje não. De uns tempos pra Pra cá, cá. muito mais feliz. Que bom. É sério, a gente percebe as coisas. Bom, o que é O pessoal bom lá dentro dura pouco. comenta. Ah, tem- tá vendo, amor? Claro. A Rádio Corredor lá. A gente só precisa terminar as perguntas. Tá. Por quê? Porque pediram para você falar para Patrícia a história do carro com o Silvio Santos. Você não sabe a história? Não. É.
Eu fazia faculdade em Santos, faculdade de Direito. E eu ia todo dia para Santos. E voltava. E um dia teu pai falou, Carlos, eu vou comprar um carro lá em São Vicente, eu não tenho carteira, você traz o carro, você vai buscar o carro comigo? Eu falei, claro que vou. Aí teu pai pegou um ônibus, e o ônibus da Cometa parava na porta da faculdade, que desciam muitos alunos que estavam lá. E eu falei, pega esse ônibus tal hora e a gente vai lá. Ele chegou, acabou minha aula, eu fui para São Vicente com teu pai, no táxi. Aí cheguei na casa do Delvecchio, um jogador de futebol. Eu jogava no Santos. Quando eu vi o carro, eu falei, Silvio, não compra isso, o carro está num bagaço. Era um Dodge 39, conversível. Marrom, mas aquilo não era marrom, aquilo era ferrugem. Não, acho que eu vou comprar. Quantos anos vocês tinham? Eu não era casado, eu tinha 21 anos. Ele tinha 27. 21 e 6, ele tinha 27 anos. Gente. Eu tinha 20 anos, eu era solteiro. Teu pai tinha 26 anos. Aí ele quis comprar. E, poxa, eu era garoto. Falei, vamos baixar essa capota. Em Santos. Aí abaixei, só que o carro era ruim. Abaixamos com a mão a capota e a gente está passando em frente à praia, aí as portas não fechavam direito. Então o banco era inteiriço, os carros antigamente. Né, eu lembro, era inteiro atrás. O Silvio ficou sentado assim no meio, com as mãos abertas, para a porta não fechar. E nós passamos pela praia, os caras viram um agarrado do outro, né? Ô, viado! Eu falei assim, eu acho que o viado é você, porque eu estou dirigindo. Bom, falei, Silvio, esse carro não vai subir a serra. Esse carro não tem compressão no motor para a gente subir. Tem que subir direto. Se parar, nós estamos ferrados. Começamos a subir, começou a chover. A capota aberta. Capota aberta. Falei, Silvio, eu não vou parar, porque senão a gente vai ficar aqui. O que é que eu faço? Vai para trás e puxa. E traz na mão, você sozinho, eu vou diminuir a marcha. E até que ele fechou. Chegamos em São Paulo, a Rádio Nacional ficava na Sebastião Pereira, que não existe mais. Terminava no Largo do Aroche. E no Largo do Aroche tinha aquelas pessoas que compravam carro. Ficava assim na calçada. Vende, quer vender, quer vender? Compravam o carro. Compravam os carros, Você falou, para o carro aí. Ele já comprou pensando em vender. Eu parei. Quer ver que é isso? Quer vender esse? Quanto é? Ele pediu 1.000 cruzeiros a mais do que tinha dado. O cara pagou na hora. Fomos na loja, pagou na hora. E fomos a pé do Largo do Aroche até a Rádio Nacional. Ele ganhou 1.000 cruzeiros. Que era equivalente a quanto, será? Uns 10 mil, no mínimo. Olha só. No mínimo. Valeu a pena. E foi uma coisa inesquecível, porque... enquanto a gente está subindo a serra, o pessoal da faculdade já tinha acabado a aula e tinha gente que ia de carro. Passava aqueles estudantes... E a gente todo molhado, porque demorou. Molhado, o carro acabado. O carro era terrível. Foi uma coisa... E ele ganhou dinheiro. Ganhou R$1.000. 1.000 cruzeiros. E você ajuda. Vocês eram amigões, né, cara? Muito. Nossa Senhora, como a gente era amigo. Muito bacana, é muito bom. Tem mais uma perguntinha da Elisângela. É que vocês eram amigos de resenha, de balada, como fala. Vocês eram amigos de balada. Vamos mudar de assunto. Meu pai era safado, é? Não sei. Não sei, não era não. Não era, não? Ele sempre foi muito... coisa de amigo, né? Tem a Elisângela Braga. Pati, só quero dizer que te amo muito. Um beijo. Mandando beijos e corações. E o Estevam Novaes. Oi, Pati, qual programa você mais amou fazer? A Máquina da Fama, a Roda, Topa ou não topa ou Vem Pra Cá? Eu acho que o que eu mais amei fazer, o que eu fiquei mais tempo, que foi o Máquina da Fama. Máquina da Fama. Mas eu gosto de todos. Mas acho é que igual a Máquina filho, da né? Fama... Programa é igual a filho, né? A gente gosta de todos, né? Olha, fiz as apresentações. Que são propostas diferentes. Máquina da Fama, eu adorava ver os artistas, eles saíam muito felizes, sabe? De poder
exibir ali o talento deles. Então isso me dava muita alegria. Eu gostava do Máquina, assim. É Tá bom, né, a gente... programas assim lá pra gente. Tá precisando, Fala lá, né? Precisando, Vai lá dar dica você. Eu, hein? Acho que aqui acabou as perguntinhas, senão a gente foi vai muito ficar. gostoso. Olha, Você foi um falou, é prazer um papo enorme. delicioso. Renata, Muito adorei bom. te conhecer. Também. Maravilhosa. Obrigada, Faz você bem pro também. nosso colega aqui. Tá fazendo ele um homem muito mais feliz. E você tá feliz Eu também. Muito legal. Muito mesmo. Muito Casalzão. obrigado pelo teu Obrigada a carinho. vocês, viu? Pela sua humildade, pelo Sim. seu valor. Ô, Carlos Alberto, E aquilo que eu falei no último programa do ano é verdade. Você já é uma estrela. Obrigada, Carlos Alberto. E obrigada a você, tá? Por tudo que você é pelo SBT. Você é o SBT. Eu quero agradecer pela tua história com meu pai, a tua lealdade, a sua amizade, de verdade. Eu tenho certeza que não só eu, mas ele deve ter um coração que transborda de gratidão por você, viu? Eu tenho tanto respeito, eu entendo tanto teu pai, que 2 vezes eu fui na casa do... Oh, meu Deus do céu, teu vizinho. Oh, meu Deus. Aquele cantor que é vizinho de você. O Jorge Ben. O Jorge Benjó. Lá em Ele, Orlando. 2 casas antes do teu pai. Eu sabia que o Silvio estava lá. Mas eu não fui vê-lo porque ele precisava descansar. Porque uma vez tua mãe me disse que ficava chateado, que a gente ia lá só falava de trabalho. Então eu não Alberto, achava você justo. é amigo. Você Eu deveria sou ter amigo. ido. A próxima vez você tem que ir lá Não. e tomar um café com ele. Pelo seguinte, De verdade, não tá? é justo ele estar escondido num lugar onde ele pode ir na calçada, onde ele pode... E eu chegar e começar a falar de programa. Não é justo fazer isso com ele. Mas não E o tá Jorge falando. Ben falou, aliás, era até Domingas, a mulher que tinha mais intimidade Eu com lembro, você, com a Domingas. Mas vai lá, senão. Não vou. É a hora dele descansar. Pois a próxima vez você vai e tome um café com ele, que ele vai gostar muito. Tenho certeza É disso. sério mesmo, tá? Gostoso. Muito obrigado. Obrigada Gente, a você, obrigada. Obrigada. amiga. amei de Obrigada. fazer esse podcast. Amei. E a semana que vem temos mais um Temos colega, mais um colega, né? que é o Cabrini, Que legal. que vem um aqui prazer. contar a vida dele. Vamos E vai ser igual de hoje, assim, 1h50 de programa. 1h50? Mentira! Quase 2 horas. Quase sério 2 horas de isso? programa. Sim, senhora. Meu E não teve Deus! 8, não, E não hein? deu 8! Ótimo. Muito obrigado, Beijo, gente. muito Tchau. obrigada, valeu. Muito bom. Muito Foi boa, não foi? É muito Você é muito bom. alegre.